final dela, principalmente na escada de Cog, que gerou muita controvérsia aí do pessoal sobre o que está escrito, sobre o que não está. Lembrando que tem uma parte interpretativa, e essa parte interpretativa ela requer uma leitura um pouco mais detalhada, a gente vai tentar fazer isso hoje, tá? Apesar de a própria disciplina lá de LTT no AVA também já ter feito, muito bem feito, por sinal, mas algumas coisas ficaram um pouquinho sem explicar, a gente vai tentar fazer isso hoje, de uma forma um pouco diferente, não sei se a gente vai conseguir fazer igual o Lucas, tá? Porque a gente tem uma dinâmica um pouco diferente. Se tudo der certo e se der tempo da gente fazer, debater um pouco a questão da escada de Cog, principalmente, e andar um pouquinho na leitura lá para baixo, que o resto é mais leitura simples, não tem nada de ficar lendo bisural, etc., porque é coisa que já se falou antes em LTT, a gente vai tentar ainda, né, fazer alguns exercícios até a escada de Cog. E amanhã a gente continua com o que não der hoje, com a escada de Cog para frente, em termos de exercício, e como se fosse uma revisão final. Tá bom? Eu fui buscar, mais uma vez, igual o PLI, eu fui buscar a referência que a escola utilizou para montar a nossa apostila. Idêntico à PLI, a escola utilizou a MCA 2-1. Bota aí, Pérez, por favor. Que é o Manual de Liderança e Doutrina da Força Aérea. Então, ela utilizou essa fonte para montar nossa apostila. É Ctrl+C, Ctrl+V de lá. E, em alguns pontos, assim como aconteceu em PLI, na hora de compilar os dados para não ficar tão longo, alguma coisa ficou meio aí sem explicação, né? E isso aconteceu muito em escada de Cog. Escada de Cog, ele tirou um conteúdo da IDA, a gente vai ver, tirou da IDA, MCA, só que ele tirou um conteúdo um pouco desconexo, assim, faltou mais detalhe nisso, entendeu? E a gente viu, quem já fez, quem já viu os vídeos, né? Viu que, inclusive, que o cara aprofunda e cobra conteúdos daí, beleza? Então, nós vamos fazer uma dinâmica diferente. Eu e Pérez, ainda não, Pérez, nós vamos lá do começo mesmo. Não, no MCA mesmo, na MCA. Nós vamos debater um pouco aqui a MCA e depois nós vamos voltar, dar uma passada na nossa apostila, tá bom? Vamos lá. Pérez, põe, por favor, na página, desce um pouquinho aí, acho que na página 10, não, na página, deixa eu pegar meu rascunho aqui, na página 10, rapidinho. 10 aqui em cima, tá na 13. Isso aí, rapidinho, rapidinho, só pra gente, eu vi uma questão de prova, aí eu lembrei, aí resolvi, eu não ia iniciar por aqui não, mas eu resolvi fazê-lo, tá? A nossa apostila, inclusive um dos vídeos de LTT, eu acho que é o primeiro, ele fala exatamente aí, só lembrando o conceito de liderança, que tem a ver muito com processo em andamento, com influência, com contexto de grupo e com os objetivos a atender. Isso vai tramitar dentro de LTT nos dois tipos de liderança, nos seus subtipos ou nas suas influências, e também na escala de Cog. Isso vai ficar até o final em LTT. Entendeu? Então, é a questão processual, é a questão da influência, é a questão do contexto, né? Quando ele vai falar sobre cultura organizacional, e voltado para um objetivo. Beleza? Isso aí sempre vai ser batido de forma diferente. Isso ele viu lá no primeiro grupo, a gente viu isso aí. No primeiro vídeo, a gente viu isso aí. Beleza? Só para a gente, né, aí falar, liderança é um processo, envolve influência, que é o principal fator da liderança, né? Ocorre em contexto de grupo e busca atingir um ou mais objetivos, certo? Ele é bem simplório aí, né? Desce um pouquinho para a gente ver a figura aí, ele fala aí, ó, ele bota essa figura aí, que a liderança é multidimensional, né? Ou seja, o cara exerce influência para todos os lados, não só o líder, né? Mas todo mundo exercendo influência sobre todo mundo. Quando o cara chega no último estágio lá, por exemplo, da escada de Cog, ele vai estar nesse nível mais elevado aí, beleza? Então, a MCA, ela tem uma lógica muito bem construída. Eu
trabalho de lê-la por completo. Ela tem uma lógica muito bem construída. Para nossa sorte, como em PLI, ele não colocou tudo, mas algumas coisas a gente vai ter que falar aqui porque ficaram vagos lá em LTT. Tá? Lá no capítulo 2 e 3. Desce um pouquinho, Pérez, por favor, para a página 10, não, para a página 17, não, para a página 32. Pronto. Fazendo igual como está na nossa apostila ela só foi compilada de forma um pouco mais ele pegou pedaços daí, olha, tá vendo? Competência do líder na escala de Cog. Ele pegou daí pedaços e andou. Só que lá, você vai ver que a gente vai voltar daqui a pouco na MCA, porque ela seguiu uma lógica um pouco mais adequada do que a apostila, ao meu mero entender. Tá? Então, a gente vai dar uma pincelada nisso aqui. Veja, é muito importante, se ninguém entendeu até agora, é muito importante que se entenda que existe nessa disciplina o foco no líder e o foco no liderado. Né? Lógico, a disciplina ela passa muito falando do líder, e um pouco falando do liderado. Essa MCA ela fala também um bocado do liderado, coisa que não se fala na disciplina. Eu acharia até legal isso, mas não colocaram, ainda bem. Então, falando desse capítulo 3 aí, desse capítulo 5 aí, que é o 2 lá do nosso, competência do líder, pronto, competência do líder na escala de Cog, a gente vai primeiro falar aí nesse manual a competência do líder, para depois levar para a escala de Cog, que tem a lógica, tá? Ele diz assim, ó, desce um pouquinho, Pérez, um pouquinho para mim. Desce, por favor. Pronto. Hoje, no vídeo, ele mostrou isso aí. Sobe um pouquinho, Pérez, para eu ler isso aqui, ó. Pronto, ele diz aqui, ó. O conceito de competência é baseado numa tríade, porque tem vários conceitos de competência. Aqui para cima ele fala de conceito de competência, habilidade que o cara tem, de pegar o conhecimento, habilidade, tudo, transformar em alguma coisa, entendeu? Mas o conceito que é mais utilizado pela nossa apostila, dentre todos esses conceitos que o cara citou aí para cima, certo? É esse aí, desse cidadão aí. Está lá na nossa apostila isso, tá? Ele utilizou esse. Sugere um conceito de competência baseado numa tríade, que envolve, isso a gente vai ver em outra disciplina, inclusive, né? O chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Isso tem que estar na mente já, o chá. Competência, chá. Na verdade, competência é chave, né? A gente já vai ver isso na outra apostila, né? Aí, transformado o chá em chave. Ele acrescentou, isso, meu amigo, ele acrescentou valores e acrescentou esse ezinho aí, que hoje, no videozinho, o cara chamou de entorno / entusiasmo. Mas aí ele também diz que é emoção, que é energia, a gente vai ver por quê. Então, ele explica aí, ó. Chá, conhecimentos, informações, saberes. É bem básico, não tem o que inventar. Habilidade, destreza, proficiência técnica, ou seja, aquilo que você tem capacidade de fazer. Beleza? Atitudes, o nome está dizendo, disposição em fazer. Beleza? E os dois que foram incluídos nessa escala? Os valores, ou seja, crenças que não têm as ações. Lembra que tem um momento lá da liderança, dos tipos de liderança, da transformacional, que ele fala que o líder tem que demonstrar os seus valores, mostrar suas crenças, né? Ele já está debatendo essas competências, essas dimensões da competência, veja. Aí ele acrescentou o entusiasmo em torno, a emoção, a energia. Ou seja, é a motivação, é a inteligência emocional, é o contexto. Lembra que isso está muito interligado com as competências da liderança transformacional, né? Você vê que tem muita ligação com isso aí, porque tudo leva até ela, a gente vai ver. Então, essas 5 dimensões da competência, elas são importantes para a gente entender o contexto geral de liderança, bem como o contexto geral do desempenho da equipe, que é onde está a escala de Cog. Entendeu? Apesar de na nossa apostila ele só chegar até esse texto aí em cima, né, ele não dá esse quadro, mas esse quadro explica, certo? Volto a dizer, se o camarada quiser se ater só ao texto, show. A nossa intenção aqui é fazer ele entender um pouco mais, beleza? A nossa apostila está lá para balizar o cara. Então, o que é o chave? A chave, ou o mnemônico chave? Conhecimento, habilidade, atitude, valores, e o segundo, o nosso vídeo de hoje, entusiasmo em torno, certo? É o chave. Show?
Então, informações, saber, destreza, proficiência técnica, disposição em fazer, crenças que não têm as ações, motivação, inteligência emocional e contexto. Desce um pouquinho, meu amigo. Isso deveria estar na nossa apostila. Ah, não, foi mal, sobe um pouquinho lá, que eu esqueci de falar ali. Aí no texto. Não, debaixo da. Tem um textozinho no final aí, pronto. Ele vai explicar esses dois que foram acrescentados. Veja, a dimensão dos valores aponta para o aspecto ético-moral das competências. Desta feita, pode-se afirmar que o militar, para demonstrar competência, precisa agir em consonância com os valores da Força Aérea, tais como a hierarquia, a disciplina e o espírito de corpo. Desce lá, meu amigo. Isso, espírito de corpo. Já a dimensão da letra E aponta tanto para a paixão, ou seja, você gosta, né? Você ama fazer, eu amo o que eu faço, né? Representada pelo entusiasmo, do E de entusiasmo e energia, bem como fala sobre a capacidade de perceber o contexto. Isso é importante. Isso é importante que na nossa apostila ele usa essa capacidade de perceber o contexto na cultura organizacional, certo? E você vê que aqui ele fala o exímio, um dos exímios dele lá, é a capacidade de perceber o contexto, o entorno de um problema complexo a ser solucionado. Quando você volta lá na chave, você vê que ele cita os dois finais lá, entorno e entusiasmo, né? Esses dois aí. E isso, no videozinho que o camarada deu a aula hoje, ele falou do entorno e do entusiasmo, né? Ele citou esses dois aí. Ele não citou a emoção, a energia, mas o cara da apostila citou para ficar um pouco legal. Beleza? Então, show. Aí, na nossa apostila, o Ezinho, vai pro Ezinho lá, meu amigo. O Ezinho. Sobe um pouquinho. Aí o Ezinho desce lá no primeiro parágrafo da próxima página. Aí, pronto. A capacidade de perceber e tal. Esse é o entorno. Certo? Ele diz, levando em consideração todas essas dimensões apontadas, essas 5, neste manual, optou-se por uma definição integrada holística de termos de competência, ou seja, ele vai levar o chave para frente, certo? Que ele abrange conhecimento, habilidade, valores, entorno ou entusiasmo, tá vendo? Igual o Major Brison fez hoje no vídeo, falou no vídeo de hoje, entendeu? De ITT3. A mesma coisa ele falou, ficou isso aí. O chave, né? Ele botou um mnemônico lá para o chave, beleza? As competências, desce aí, Pérez, por favor. Esse capítulo 5.2, ele também está na nossa apostila de um pouco de uma outra forma, vamos dizer assim, né? Ele está na página 33 da nossa apostila. É o capítulo 2 dela, né? Que ontem, que na aula passada, o nosso amigo já trabalhou, esse aí, ó. Ele faz a mesma coisa sobre esse capítulo. Só que é importante, como foi num dos vídeos de hoje, a gente saber aquelas 5 dimensões do chave lá da competência. Conhecimento, habilidade, atitude, valores, entusiasmo em torno, certo? Isso é importante. E saber que ela está correlacionada além das competências individuais, com as competências em grupo, né? Isso tá na escada de Cog, beleza? Então ele vai falar exatamente isso aí. Vá, por favor, Pérez, lá para nossa apostila, tá? Veja, a gente bisurou esse capítulo de competências, o nosso amigo bisurou maneiro, tá? Competência, perspectiva construtivista, pará, show. Desce mais um pouquinho aí. Falou ali, ó, sobe mais um pouco, meu amigo. Falou do Beca, que a gente viu ali, bom relacionamento interpessoal, equilíbrio emocional, comunicação, adaptabilidade, né? Tudo isso ele está trabalhando o que é importante para ele desenvolver a equipe dele. E ele vai culminar com o desenvolvimento, a liderança vai culminar com o desenvolvimento da equipe, e um dos modelos de desenvolvimento é a escada de Cog. Existem outros modelos na MCA, mas ele só tratou ainda bem da escala de Cog. Então, esse primeiro capítulo, ele dá base para o líder trabalhar a escada de Cog. Como ele vai fazer? Ele tem que ter bom relacionamento interpessoal, ele tem que ter equilíbrio emocional, ele tem que ter uma boa comunicação, ele tem que ser flexível, ter uma boa adaptabilidade, entendeu? E uma das principais competências dele é saber identificar em que estágio a equipe dele está, né? Isso é muito importante para ele dentro desse contexto, veja bem, dentro deste contexto da liderança, relativo ao desenvolvimento da equipe,
que é a escada de Cogni, beleza? Então, a gente já fez essa leitura. Um fato muito importante aí que eles estão competências para liderar, né? Ele mostra isso várias vezes, ele diz que o líder tem que trabalhar essas competências também para que os seus liderados possam liderar. É o último estágio lá da escada de Cogni, por um acaso. Um altruísmo total da equipe. Veja que ele fala da chave ali, volta um pouquinho, Pérez, que a gente falou agora, mas ele não dá aquela figurinha ali, ó. Beleza? Ele não dá detalhe, ele fala do cais, inclusive. E na MCA, ele diz assim, conforme o quadro abaixo. Aí ele mostra lá na MCA, tá aí, ó, tá vendo? Chave, explicitado conforme o quadro a seguir, tá vendo? Lá ele coloca, conforme a disciplina 1 do CAA, sei lá, do CAS, não lembro, entendeu? Do CAS, pronto. Tem uma hora que ele fala de CAA também, né? Quer dizer, eu achei que ficou, né, um pouco... Mas, enfim, só para a gente saber o que é o chave, né? Que é esse mnemônico, essas 5 dimensões da competência. Porque ficou aí, ó, relacionando com as 5 dimensões da competência. Chave, mas o que é cada coisa dessa? Ponto. Então, cada coisa dessa está lá na MCA. Bota lá, meu amigo, na MCA, onde você estava agora. Pronto, é o chave. Conhecimento, habilidade, atitude, valores, entorno ou entusiasmo. Entusiasmo ou entorno. Beleza? Então, esse aí é o chave, que não foi... Assim, ficou um pouco vago lá na apostila, né? Isso aí. É importante. Ai, meu Freitas, não vai cair, não sei. Eu só sei que a nossa ideia é preencher lacunas de entendimento. Aí a forma de estudar depois na apostila é a forma de estudar na apostila, mas pelo menos o cara já viu o que significa. Entendeu? Essa é a ideia, assim como a gente fez em PLI. A ideia é essa, é mostrar que existe algo explicando aquilo ali que não está ali na apostila por algum motivo. A questão de cair em prova é outro detalhe, beleza? A ideia é só abrir os horizontes, por enquanto. Show? A gente vai fazer exercício daqui a pouco, mas a gente não vai cobrar nada do que não está na apostila, porque vale o que está na apostila. Show? Aí veja, essa parte de competências da liderança da escada de Cogni, ela tá, Pérez, por favor, bota lá na MCA 2-1, na página 34. Aí, ela tá aí, ó. Não está lá na nossa apostila. Volta na nossa apostila, Pérez, para a gente ver lá. Ele começa escrevendo assim, conforme a figura 2, se você for ver, a figura 2 já é a escada de Cogni. Desce aí para a gente ver a figura 2, Pérez. Olha, já é a escada de Cogni. Ele diz assim, conforme, sobe lá, meu amigo. Conforme a figura 2, em cada estágio de desenvolvimento da equipe, o líder terá que mobilizar competências específicas. Show! Isso aí é básico. A gente viu isso, inclusive, no videozinho. Cada estágio, o líder tem que primeiro saber em que estágio a sua equipe está e depois mobilizar uma competência específica para aquele estágio. E tem que ter um comportamento também, que a gente vai ver, que mesmo não estando explicitamente alinhado aí, mas ele está interpretativamente colocado, e hoje no vídeo o Major Brison falou sobre cada um deles. Beleza? Aí ele disse, lembrando que a principal delas é perceber em qual estágio sua equipe se encontra. Isso aí já caiu em prova mais de uma vez. Né? Qual a principal competência de um líder, né, em relação ao desenvolvimento de sua equipe? Né? Aí, a principal delas é perceber em qual estágio sua equipe se encontra. Esse é o primeiro passo que ele vai fazer. Quando ele pegar a equipe dele, ele vai ter que primeiro ver isso. Depois que ele descobrir em que estágio a equipe dele está, aí é que ele vai mobilizar, de acordo com a capacidade que ele tem, né, as competências específicas para cada um para cada um daqueles quadros, para cada um daqueles degraus, desculpa. Né? Lembrando que ele pode aplicar liderança transacional, liderança transformacional, como a gente já viu, as duas juntos, que é o que mais acontece, uma gota de uma e muito da outra, né? Uma gota de transacional e um oceano ou uma piscina de transformacional, que é mais ou menos isso que a apostila quer dizer, né? Para ser pontual. Mas o cara primeiro, ele identifica o estágio da equipe. Ele tem que saber fazer. Se ele não fizer isso, ele não consegue andar para mais nada. Identificado o estágio, ele vê que o estágio não é imutável. A equipe pode transitar nos estágios do degrau a depender de vários fatores. Esses fatores, eles dependem da própria equipe, do próprio liderado, mas também dependem do líder. Né? Se o líder tem que saber aplicar
muito bem, tem que mobilizar muito bem essas competências para evitar que ele regrida, a equipe dele regrida, né? Que a equipe dele só evolua. Mas a gente sabe que na prática nem sempre funciona assim, mas o ideal é esse, é isso que a apostila quer dizer, que o cara tem que começar de baixo na escada de COG até chegar no degrau máximo, beleza? Então, ele diz assim, ó, nesse exercício de percepção, o líder deve ter em mente que, da mesma maneira que sua equipe pode progredir, ela pode regredir. É isso que ele diz. Beleza? Nesse parágrafo todinho aí, basicamente, enche essa linguiça aí. Diz que se o cara pode regredir, o cara também pode regredir. E o ideal é que ele não regrida, a sua equipe não regrida. Tá? Portanto, independente de um prazo, também muito importante, os prazos que uma equipe não evolui da noite para o dia, não desenvolve da noite para o dia. Ela requer tempo, requer habilidade das equipes, requer aquelas competências lá que a gente viu, o chave, como é que aquilo vai ser assimilado, como é que aquilo vai, cada um vai absorver aquilo ali, cada um vai aplicar aquilo ali. Depende da cultura organizacional onde o cara está inserido, onde a equipe está inserida, das atividades das quais ela está fazendo. É uma coisa muito complexa, não é um universo assim simplório. Ele colocou aí de forma objetiva, mas ele fala mais ou menos isso aí, para justificar por que a equipe dele transita, né, de um lado para o outro. Então, o prazo também é importante. Ele vai mostrar aí que a escala de COG, ela geralmente a equipe começa num prazo curto. A equipe acabou de ser formada. E depois ela vai evoluindo com o tempo. Ela vai ganhando experiência, o líder vai trabalhando até chegar no último estágio da escala de COG. Essa é a ideia de desenvolver. O nome da disciplina, dessa parte da disciplina, é desenvolvimento de equipe. Entendeu? Então o cara tem que fazer com que a equipe se desenvolva. E ela tem que se desenvolvendo conforme o tempo, conforme a maturidade da equipe, conforme a capacidade que o líder tem de aplicar as competências necessárias, de saber quando e como aplicar essas capacidades que a gente já viu, da liderança transformacional e da liderança transacional. Beleza? E reconhecer aquelas 5 lá do chave, que é importante, muito importante, certo? Aí ele diz assim, ó, portanto, independente do prazo relacional de uma equipe, se seus integrantes ficaram juntos em uma missão de uma semana ou de anos, o líder sempre deve estar atento aos membros da equipe e em como são construídas as relações. Foi o que eu acabei de dizer. Né? O líder sempre tem que estar de olho, ele não pode ser um líder omisso. Inclusive, lá no final da apostila, ele vai falar sobre as qualidades de um líder para ele ser um bom líder, desenvolvendo a sua equipe, vamos dizer assim, né? Uma delas é que o cara tem que estar participando o tempo todo. Tem que estar olhando, tem que estar cobrando, tem que estar correndo atrás, tem que estar percebendo os problemas e as pessoas, sejam problemas individuais ou problemas coletivos, né? Então, isso é importante, ele tem que estar atento aos membros da equipe, certo? Show, meu amigo. A escada de COG, como a gente já tinha visto no vídeo, mas enfim, é uma escada ou uma escala, assim como a pessoa preferir, mas a apostila trata como escada, que começa na base e percorre esses 5 degraus até chegar ao ideal, que é o espírito de cor, certo? Entretanto, meu amigo, volta lá na MCA 2-1. Bote aí, por favor, deixa eu achar aqui. É muito papel, gente. Para a gente tentar cobrir essa lacuna que a apostila deixou. Assim, tá aqui. Assim. Pérez, bota, por favor, na página. Eu vou mostrar um negócio nas páginas 14 e 15 dessa MCA. Veja como ele dança na MCA. A apostila não foi feita numa ordem cronológica da MCA. Pronto, a página 14. Veja, como eu falei, essas teorias, elas têm foco tanto no líder quanto no liderado. Tem uma hora na apostila que ele fala aí, na dia de líder liderado, né, que é o ideal. O liderado, para ele alcançar, para ele chegar naquele contexto da escala de COG, o líder tem que perceber algumas coisas. Como a gente disse, ele tem que perceber a sua equipe, em que estágio ela está. Mas aí, meu filho, ele percebe como ele fica olhando para a equipe, já sabe? Não, existem as ferramentas, só que a nossa apostila não deu as ferramentas. Então, para eu não ser polêmico, eu só vou mostrar 2 aí, beleza? Desce um pouquinho aí, meu amigo. Teoria sentada no contexto, vocês viram ali? Sentada no contexto, porque nós estamos referindo em desenvolvimento da equipe, como a equipe se forma dentro do contexto, ou seja, liderança situacional. O líder se adapta àquela situação, junto com a equipe dele. Desce aí, meu amigo, por favor, para a gente ver esse gráfico aí, para esse quadro. Então, olha só, esse estilo de liderança,
Aí é que o cara emprega quando ele tem a equipe dele dentro do contexto que ele quer observar para desenvolver a equipe. Né? Então, ele trabalha o comportamento de determinar as coisas, ou seja, de ser diretivo, que a gente vai usar essa palavra lá, diretivo, na apostila, tá? Na nossa apostila está escrito diretivo. Ele escreve, ó, determinar, ênfase no comportamento diretivo. Aonde que a gente viu um comportamento diretivo? Só para a gente enquadrar isso. Muito em liderança transacional, né? A gente vê muito isso. O cara decide, o cara manda, o cara, né? O líder decide, fornece instruções específicas e supervisiona o seu cumprimento. Ou seja, diz o que e como deve ser feito. Um exemplo. Depois ele tenta persuadir, ele vai melhorando. Depois ele tenta compartilhar a informação, né? Para fazer o cara participar com ele. E depois ele chega no último estágio, que é delegar. Ele percorre uma cadeia de baixo para cima aí, que está aí só de, entendeu? Ó, e transfere decisões. Pronto. É lá no nível, o último degrau da escada de COG. A nossa apostila não explicou isso. Nem o vídeo falou um pouco disso. O cara até falou um pouco, mas ele não mostrou. Então, só para situar os senhores e senhoras, entenda? Não está, vou repetir, não está na nossa apostila. Mas a nossa intenção é não deixar uma leitura seca, sem o cara saber o que ele está lendo. Não é para o cara pura e simplesmente decorar, porque se colocar uma questão de interpretação, como já caiu em outras provas, pode ser que complique. Eu não sei, aí cada um vê com a banca lá, se ela fugir muito do tema. Mas só para a gente entender o contexto. Então, o líder tem que trabalhar esses pontos aí. Ele tem que ter esses estilos, que são similares aos estilos das lideranças transacional e transformacional. Não foge da regra, entendeu? Desce mais um pouquinho para a página 15 aí, meu amigo. Pronto, nessa outra tabela aí, pô, o cara não tem que ter uma capacidade de trabalhar a equipe dele, mas ele também, a equipe dele também é muito importante. A equipe dele não está pronta. Ele vai pegar uma equipe, por exemplo, que tem um grau mais elevado ou menos elevado de maturidade. Que no vídeo do Major Brison ele trata disso. Mas assim, ele não dá muito detalhe, mas ele vem daí essa informação. Então, o líder ele tem que trabalhar aquelas competências lá e tem que observar o grau de maturidade da equipe dele. Isso vai estar também relacionado com a escada de COG. Por exemplo, uma maturidade baixa a gente vai falar daqui a pouco, está na base da escada, que é o polido. A equipe polida, ela acabou de se formar, está se formando, né? A base da escada. Então, é uma equipe que tem uma maturidade ainda um pouco baixa, entendeu? Daqui a pouco a gente vai trabalhar isso aí, para a gente entender, entendeu? Então, é o que ele diz lá na MCA, bota aí na MCA, meu amigo. Aí, assim ele vai subindo, ó, a maturidade entre baixa e moderada, ou seja, conforme ele vai subindo a escada, a equipe vai ganhando experiência, vai ganhando maturidade, vai entendendo o que o líder quer, o líder vai entendendo como a equipe se comporta, entendeu? E os dois vão trabalhando para alcançar o topo da escada. Essa é a ideia de desenvolvimento da escada de código, entendeu? Não é à toa, não é simplesmente vai subindo no degrau, não. Entendeu? Então, eles têm uns parâmetros. Aqui na apostila não foi mostrado. A gente só está tentando mostrar aqui só para vocês entenderem. Beleza? Que não foi à toa. Que ele, não é de qualquer jeito que ele faz. Desce só um pouquinho mais, meu amigo. Eu nem ia falar desse outro, mas eu vou aproveitar que a gente está aí. Pronto. Ele fez um gráfico que mostra. Desce esse gráfico aí, meu amigo. Acho que tem que diminuir um pouquinho para caber. Pronto. Ele fez um gráfico só para mostrar isso aí, ó. A equipe começa lá de baixo, transita lá em cima, depois ela vai e estabiliza de novo. Por que ela estabiliza de novo? Porque ele já chegar num estágio da maturidade mais elevada, lá, M4, maturidade alta, em relação à tarefa que ele vai ter, entendeu? A equipe. E o líder vai aplicar esses estilos aí, ou seja, para ele poder dizer em que grau a equipe dele está, ele não tem que observar primeiro em que estágio a equipe está, ele vai trabalhar isso aí. Ele vai ver como é que ele vai fazer, como é que a equipe está. Pô, a minha equipe está trabalhando bem as tarefas, mas o relacionamento da minha equipe é baixo. Então, eu vou ter que determinar, vou ter que ser diretivo, né? Ah, mas a minha equipe está num estágio que tem bom relacionamento, mas... E eles fazem bem as tarefas também, né? Então, eu não preciso ser diretivo. Então, eu vou mais tentar persuadir o cara, conversar com ele, levar na boa, ver como é que vai andar. Aí os caras evoluíram muito, estão evoluindo. Chegaram num relacionamento muito alto, mas começaram a perder um pouco de eficiência ali, né? Aí começa já a trabalhar, a compartilhar. Vamos ver se a gente chama todo mundo no contexto. Isso, tá vendo? Isso aí, de relacionamento.
Aí, e depois ele delega. Quando ele delega, lá para baixo já, né? Quando ele delega. Isso aí, meu amigo. Porque a equipe dele foi trabalhando de baixo até alto maturidade, certo? Ele fala subordinado aí, mas vai servir para a equipe toda. Só para contextualizar da onde o cara quis dizer que a principal intenção, ou o principal foco do líder no desenvolvimento de equipe é perceber aonde a equipe dele está inserida na escala de Cog, qual é o grau que a equipe dele está inserida, beleza? Veio daí, não foi à toa, não é à toa. Show? Aí volta lá, bota aí, meu amigo, na página 34 desse manual. Isso aí, diminui para esse gráfico, para esse quadro todo aparecer. Esse quadro, ele, no item 5.2.6, está na nossa apostila. Está na nossa apostila. Deixa eu ver em que página. Eu anotei aqui a página. Coisa para dentro. Desce mais um pouquinho. Sim, é esse aí. Conforme a figura. Foi mal, meu amigo. Sobe lá. Conforme a figura 2, se você pegar esse texto aí, ó, aí volta lá para MCA 2-1. Em cada estágio, né, olha o que ele escreve aqui. Conforme o quadro acima, em cada estágio de desenvolvimento da equipe, o líder terá, então, aqui sim, a correlação ali foi muito simplória. Quando ele joga a escada de Cog sem correlacionar com o chave e sem dizer os estilos de liderança, aquele que a gente acabou de ver agora, entendeu? Fica vago. Fica vago. Entendeu? Eu acho que fica vago, mas enfim. Então, existe uma explicação. Existe uma explicação. Veio daí. Aqui neste quadro, ele correlaciona as 5 dimensões chave com o estilo que o líder vai ter que ter de acordo com a observação do estágio da equipe dele. Certo? Então, o cara está no... que a escada de Cog parte do polido para o espírito de corpo. Né? O estágio mais baixo é o polido. Depois, por que estamos aqui? Depois, isso aí, meu amigo, competição pelo poder, cooperativo e espírito de corpo, que é o ideal. Né? Então, veja que nessa coluna, estágio da equipe, o cara vai aplicar um estilo dele, o líder vai ter que ter um estilo. Lembram que ele disse que, isso inclusive foi questão de, agora do vídeo, né? Ele diz que nos 2 primeiros estágios, é ideal que, como eles são da liderança transacional, né, ele tem característica da liderança transacional, é ideal que ele, pronto, eu ia até pedir para tu mostrar o Vilela, mas essa aí também tá legal, não faz diferença nenhuma. Pronto, é a mesma coisa que está escrito lá. Nos 2 primeiros estágios, eles fazem parte da liderança transacional. Tá aí do lado, ó. É resultado mais rápido, porque é uma liderança transacional. Porque é uma equipe nova, é uma equipe que ainda não tem tantos conflitos, é uma equipe que ainda não tem tantos anseios, entendeu? Então é mais fácil de você ser diretivo, você dizer o que tem que fazer, certo? Então esses 2 estágios eles estão ligados à liderança transacional. Não quer dizer que a liderança transacional, isso ele diz na MCA, ela não pode ser aplicada nos outros estágios. A gente já viu que ela pode. Inclusive, lá no final da nossa postura ele vai falar isso, que o bom líder ele tem que saber dosar as 2 lideranças, né? Aplicar muito mais a transformacional, mas vai chegar um momento que ele vai ter que aplicar a transacional. O Luquinhas ainda chegou a comentar isso antes, que na FAB a gente não pode deixar de lado a liderança transacional, principalmente a gestão da exceção, né? Com a punição, RDAR e tudo mais. Então, esses 2 primeiros da escada são equipes imaturas, aquilo que a gente falou de maturidade, lembra? A gente falou de maturidade, mostrou agora de onde vem isso aí, a maturidade da equipe. Aí o líder, ele sabe que ele vai trabalhar com a liderança sensacional. E ele tem que ser diretivo. É isso aí que o meu amigo marcou. O estilo dele, está lá na MCA, naquele quadro. O estilo dele vai ser diretivo, pontual, direto, vai dizer o que tem que ser feito, entendeu? E cada um desses aí, ele vai aplicar as 5 competências da chave. Bota lá naquele quadro lá. Não bota ainda não. Aí, nos outros 3 quadros, nos outros 3 degraus, desculpa, as coisas começam, a equipe, ela começa a ficar mais coesa, ela começa a ficar mais madura, ela começa a entender mais o que o líder quer, o líder começa a entender a equipe começa a cooperar mais, a equipe começa a trabalhar mais em prol da missão, né?
do que do interesse individual. Começa no poder e vai até o espírito de corpo, que é o top. Ele botou conflito aí porque no poder é conflito. É o que rege esse estágio aí, é esse. É competição pelo poder. Entendeu? Por isso que o líder, nesse estágio da escada, tem que ser coach. Ele tem que ser um treinador, um mentor, um orientador, um mentoring. Ele tem que conversar com a equipe, porque o nego vai estar se degladiando nesse estágio aí. Beleza? Porque eles vão estar competindo pelo poder, porque a equipe já ganhou um pouco mais de maturidade. Veja que eles eram imaturas e começaram a se desenvolver, certo? Então eles vão para a cooperação e para o espírito de corpo. No outro estágio da cooperação, veja que ele aplica o suporte. Por quê? Porque todo mundo já está num estágio de desenvolvimento e de união melhor. Então o líder começa a aplicar aquelas habilidades da chave na forma de suporte. Ele vai dar suporte para a equipe que já começa a caminhar com as próprias pernas. Está caminhando com 100%? Não, por isso que ele vai ficar dando suporte. Entendeu? Aí, até chegar no espírito de corpo. O espírito de corpo é o estágio ideal. Aí os conflitos são mínimos, os que há mais para resolver os problemas, né? E aí o líder, pô, ele relaxa um pouco mais. Ele vai fazer o quê? Ele vai delegar. O estilo dele ali vai fazer o quê? Eu vou só delegar, irmão. Então, faz isso aqui, M. Freitas faz aquilo, Pérez faz isso, Raposo faz aquilo, Rutinha faz aquilo lá, entendeu? Cada um faz o seu. Porque a equipe já chegou no estágio de maturidade e de desenvolvimento, tal qual ela entende que a importância dela para a organização, né? A importância de um para o outro, e que as suas atividades elas estão voltadas para o bem maior da organização, certo? Então aí todo mundo sabe o que tem que fazer. Ele fala, inclusive, aqui na MCA, que esse estágio tem um problema porque, a gente vai ler daqui a pouquinho, porque é difícil de você colocar gente nova aí. Desde a cooperação já começa isso. Você inserir gente aí, meu irmão, é complicado. Porque time que está ganhando, né? A tendência é não se mexer. Quando chega alguém de fora, o líder tem que trabalhar isso aí também. Tem que saber inserir e adaptar aquela pessoa aí. Aí ele vai adaptando aquela pessoa nessa escadinha aí, tentando fazer isso, beleza? Então, esses três últimos são da liderança transformacional. Foi falado no vídeo, está na nossa apostila, nós vamos ler daqui a pouquinho isso na nossa apostila, beleza? Volta lá, meu amigo, para a nossa apostila. Não, bota. Desculpa. Conseguiu abrir o material do. Não, tá beleza. Esse aí já serviu. Do Vilela. Desce aí um pouquinho para a gente ver uma outra forma de representar isso quando chegar na escala de código. Desce mais um pouquinho. Tá chegando já. Aí, pode ampliar. Pronto. O Vilela usou esse termo aí. A Aline fez aquele colorido muito bom. E o Vilela fez esse mais simples, mas também muito entendível, né? Vai do estágio mais imaturo, né? Menos coeso, que é o polido, ainda não é uma equipe, é um bando, até chegar no espírito de corpo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 degraus. E vai aplicar os estilos ali, diretivo, coach, suporte, delegar. E os dois primeiros são mais propensos à liderança transacional, né? Porque a equipe é imatura, ela precisa de que alguém dizer o que tem que fazer, entendeu? E os outros três, como já é um estágio de evolução maior, já posso dizer que já é uma equipe se formando realmente, ele aplica as características da liderança transformacional. Então, a função, a gente até se adiantou legal agora, a função da escada é essa. Lembrar que a escada, ela é uma técnica utilizada dentro do desenvolvimento de equipe. Tem outras técnicas, mas a FAB e a apostila escolheu essa. Então, nada mais é a escada do que isso. Não tem bicho de sete cabeças nenhum. Ai, me enfrenta, mas não está escrito diretamente, delegar, suporte. Ele botou entre parênteses. Meus amigos, todo mundo de todos os outros grupos entendeu isso. Eu também entendi, está na MCA. Eu já vi questão disso aí. Enfim, com relação à prova, a gente vê depois. Mas, assim, a nossa ideia agora, me perdoem, não é fugir da nossa apostila, até porque senão o Major Brison fugiu também, né? Agora no vídeo 3 de ITT. Então, eu falo agora porque eu acabei de ver que eu estava trabalhando. É um vídeo, foi a primeira vez que eu vi um vídeo lá que realmente é top. Minha chamada termina em 10 minutos, ok. Estou de olho nela. Então, a gente vai trabalhar mais precisamente essa escada, item por item dela. Veja que lá no chave, bota na MCA lá rapidinho, Pérez. Lá no chave, pronto. Cada um desses itens aí, ele tem o que ele vai fazer.
Não é para a gente decorar isso, porque não é o foco dessa disciplina, vai ser o foco de outra. Mas, assim, a gente entende, olhando o quadro, que não é aleatório. Como é que o cara identifica o estágio da equipe dele, como é que ele se comporta em relação a esse estágio e quais as ferramentas que ele vai usar para fazer com que a equipe dele evolua, ou seja, suba dentro daqueles degraus, suba os degraus até chegar no estágio final, entendeu? Até chegar lá no 5, o espírito de corpo, onde tem confiança, onde tem empolgação, etc, etc. Entendeu? Por curiosidade, se alguém quiser ler isso aí depois, vai estar em outra disciplina. Mas é só para contextualizar, para a gente entender que não veio do nada aquilo ali. Não foi só aquela escada à toa lá, sem relação com nada, entendeu? Num texto simplório. Não, ele fala no texto que tem uma correlação com a chave, mas ele não dá esses detalhes aí, que a gente não consegue visualizar isso. Eu acho que visualizando assim fica melhor. Beleza? Bota lá na nossa apostila, meu amigo. Por favor. Pronto. Aí a gente vai ver o texto, o textinho lá. Não, sobe mais um pouquinho. Pronto, a gente já viu aí, né? Que os estágios, desce mais um pouco. Pronto. São os 5 estágios, a gente viu. Ó, de outra forma, não deve se ignorar os problemas de relacionamento e conflito que estejam ocorrendo na equipe só porque ela tem um prazo relacional curto. Ok, quando o cara é polido, quando a equipe é nova, ou quando a equipe está fazendo uma missão curta, ou uma missão longa, ela vai ter problema do mesmo jeito. Aí o que ele quer dizer aí? Não, porque se eu for fazer uma missão de 2 dias e eu tiver problema, o importante é eu cumprir a missão. Mas aquilo ali pode deixar sequela, ou aquilo ali pode interferir, mesmo sendo de pouco tempo, no resultado, no desempenho da equipe, entendeu? Então, o líder ele tem sempre que estar atento à equipe dele, independente se a tarefa dele é de pouco ou de muito tempo. Quando é de muito tempo, principalmente. A gente viu que quando é de pouco tempo, ele usa ferramentas, ele tende a usar ferramentas transacionais. Né? A gente viu isso lá em liderança transacional, que elas funcionam mais rápido, né? De forma pontual. Eu quero alcançar um objetivo muito mais rapidamente. Eu tenho uma tarefa para fazer, uma missão em 3 dias, então eu consigo aplicá-la. Né? Mas ele não pode deixar de passar desapercebido os conflitos que vão acontecer, porque equipe quer dizer também conflito, porque relacionamento gera conflito, não tem como. Né? Então, ele diz assim, até mesmo porque, para que um líder seja diretivo, veja, ele tá correlacionando ao primeiro degrau. Para ser diretivo e consiga chamar a atenção da equipe para o foco na missão, ele terá que ter a habilidade de construir relacionamentos capazes de produzir cooperação. Isso é importante. Eu já vi numa questão de prova de segunda chamada, aquela de revisão. Então, o líder, a equipe dele está tendo problema não está sabendo cooperar. Ele tem que evoluir a equipe dele para um estágio de cooperação. Mas é uma tarefa curta? É uma tarefa curta, mas ele vai ter que pegar aquelas competências lá que a gente viu agora de forma mais intensa. Talvez até de forma pontual, como diz a MCA e diz a apostila mais lá para frente. Beleza? Para atuar dentro dos estilos de liderança definidos em cada estágio, veja, dentro dos estilos de liderança, a gente acabou de ver o estilo de liderança ali. Diretivo, coach, que é o técnico, né? Suporte e delegar. A gente viu esses estágios. Os 2 primeiros relacionados, os 2 primeiros degraus relacionados ao estilo diretivo, o terceiro degrau ao coach, o quarto ao suporte e o quinto ao delegar. A gente viu isso agora. Ele escreveu aí de forma direta? Não, porque ele comeu parágrafos, teoricamente, vamos dizer assim, ele tirou algumas informações que não estavam, que estão naquela MCA, como eu mostrei para vocês, que poderiam elucidar melhor este parágrafo. Entendeu? Então, lá naquela tabela que a gente acabou de ver, e conforme as outras turmas colocaram, a Aline do ano passado e o Vilela de 2020, também entenderam e colocaram daquele jeito lá, montaram um esqueminha, entendeu? Que tá na MCA, só que a MCA fez um quadro, como a gente viu, né? E o cara botou uma escada, eu acho até muito melhor, porque nós estamos falando de escada, né? Entendeu? Beleza? Ó, o Vilela também fez a escada dele. Né? Então, esses são os estilos aí, na ordem. Veja, volta lá na apostila, 6 minutos. Veja que lá na apostila ele fala, para atuar dentro dos estilos de liderança. Quais são os estilos de cada estágio? Diretivo, o nosso amigo Pérez é top, ele já botou aí 1 e 2, que é relativo aos degraus. Coaching, suporte e delegar. O militar pode se utilizar dos elementos do modelo de liderança full rent. Agora, veja, é um novo tópico, um novo assunto, que ele não detalha aqui,
mas que a gente vai mostrar como é que funciona, só para contextualizar. Ele falou, discutido na polícia, na dor de CA. Na MCA, ele diz que ele trocou essa palavra liderança do CA por discutido no capítulo 2 deste próprio manual. Beleza? Agora, meu amigo, você vai botar para mim, antes de acabar o meu tempo, porque a gente está falando da... Marque lá o full range para mim, por favor. Lá na apostila. Caiu em prova já isso mais de uma vez, esse full range. Esse full range, desculpa o meu inglês tosco, esse na aviação a gente tem muito. Inclusive, teve uma pane hoje de sistema de combustível. Uma faixa, vamos dizer que esse range aí, nesse contexto, quer dizer uma faixa, quer dizer uma gama, um espectro máximo aí, né? Total, entendeu? A gente vai ver por que isso aí. Por que ele trabalha. Meu amigo Pérez, antes de acabar meu tempo e entrar na outra bota na MCA, na página 17. Sobe para a página 17, por favor. Aí, pronto. Ó, a gente viu que liderança é uma dia de líder liderado. Tá na nossa apostila isso. O nosso amigo Lucas já falou isso, certo? Aí desce um pouquinho. Dentro das teorias DIAD, nós temos alguns modelos aplicados para liderança. E um dos modelos é o Full Rand, certo? Que ele não está explicando lá, certo? Mas eu estou contextualizando para vocês de onde veio, não foi à toa. 4 minutos. Então, dizendo, para contemplar o nível de análise da dia de líder liderado, este manual abordará, aprofundará o ensinamento para liderança da faixa de possibilidades. Tá vendo? Foi aquilo que eu falei agora. Full Rand Leadership Model. Modelo de liderança de faixa máxima, de espectro máximo, de gama máxima. Entendeu? Por que isso? Porque é uma faixa de possibilidades que o líder vai transitar. Ele vai perceber, olha, ele diz assim, que se inicia, 3 minutos, que se inicia na postura laissez-faire, não sei se estou falando direito, é uma palavra francesa, quer dizer, deixa fazer. Um líder laissez-faire é um líder que, tipo, quase, não vou dizer uma besteira aqui, é um líder que ele não está muito afim de liderar, vamos dizer assim, ele deixa as coisas acontecerem, deixa na mão dos outros caras da equipe dele. Ele fica só ali sentadinho, quieto, não quer problema, entendeu? E essa MCA, inclusive, diz aí que esse modelo é um modelo não aceitável na Força Aérea Brasileira, entendeu? Aí diz assim, ó, laissez-faire, sai do mais, 2 minutos, sai do mais fraquinho, passa pelo modelo transacional, que é o primeiro, o menos ativo, e atinge a postura transformacional, que é o nosso ideal de escada, né? De forma que o líder possa transitar entre um extremo e outro. Essa é a modalidade de full rand. É o cara transita. Ele anda, marca lá a faixa. Antes tu marca lá a faixa ali em cima, faixa de possibilidade. Uma faixa de possibilidade. Em cima de modelo transacional. Ali, antes de full rand leadership, nesse parágrafo que você está aí, Pérez. Isso, bom, meu amigo. Então, esse full range quer dizer isso aí, ó, que o líder vai transitar numa faixa de possibilidade. Ele vai usar, de acordo com a escada, de acordo com como ele percebe a equipe dele, ele vai usar aquelas competências para empregar um estilo de liderança. Aí um deles, que a apostila coloca, é o full range, certo? Aí desce aí, meu amigo, para a gente ver 1 minuto antes de acabar. Vai acabar. Então a gente vai voltar para aí, meu amigo Pérez, para a gente disseminar isso aí e encerrar o nosso assunto. Beleza? Aí, lance o novo link, por favor. Aí, vai pegando pelo caminho, depois assiste gravado para ver se dá tempo de a gente fazer exercício ainda. Vai terminar essa comparação aí. Então vamos lá, retornando. O modelo Full Range, ele é esse modelo aí de transição entre os estilos de liderança, vamos dizer assim. Então ele sobe lá no texto um pouquinho, meu amigo, por favor. Pronto, ele diz aí, ó. Dependendo do que estiver acontecendo na relação entre ele e os subordinados no contexto institucional, certo? Foi aquilo que eu disse. Tem o líder, os liderados e todo um contexto, né? A gente vai ver, na nossa apostila ele chama de cultura organizacional, show? Por causa dessa característica de flutuação, o líder, seja ele quem for, pode influenciar seus liderados, lembre,
utilizando-se ao mesmo tempo. Isso está na nossa apostila, tá? Está no outro texto que ele captura da nossa apostila, quando ele compara as duas lideranças, a gente vai ver isso lá para frente. Ele, ao mesmo tempo, de medidas disciplinares e recompensas, ou seja, são os dois institutos da liderança transacional, né? Liderança nacional, a recompensa contingente, a gestão de exceção, enquanto busca desenvolver moralmente seus liderados, através das ferramentas da liderança transformacional. Então, é assim que ele desenvolve a equipe na escala de Cogni. Entendeu? Ele não sai do nada. Ele aplica aquelas técnicas que ele tem, ele aplica o chave, ele tem o estilo dele, e ele faz isso. Ele começa lá de baixo sendo diretivo, e ao mesmo tempo ele vai dando doses de liderança transacional e tenta chegar na transformacional, ó, enquanto busca desenvolver moralmente seus liderados através das ferramentas da liderança transformacional. Desculpa, entendeu? Então, o objetivo da escada é esse, é desenvolver a equipe de um estágio inferior, vamos dizer assim, né? É só de um agrupamento de gente, até uma equipe de alto nível, cujo caminho é feito pelo líder observando a equipe dele, identificando onde a equipe está, utilizando aquelas ferramentas de maturidade, né? Como ele vai agir de acordo com cada grau de maturidade que a gente viu, entendeu? Utilizando os estilos de se liderar, né? Para poder aplicar as 5 competências da liderança, que esse é o chave, né? Então, os estilos são diretivo, coach, suporte, delegar. De acordo, esses estilos eles se enquadram mais perfeitamente, como o Pérez botou lá, 1 e 2 por diretivo, ou seja, polido e porque estamos aqui, né? E 3 o coach, 4 o suporte e 5º delegar, isso aí, entendeu? Então a gente está falando do full range, né? O full range é isso aí. Aí bota lá naquele gráfico do full range para a gente matar logo de vez aí, meu amigo. Isso. Aí o gráfico mostra isso aí, ó, um gráfico meio que tentativa de 3D. Ali embaixo ele começa com a equipe não efetiva, lá em cima é uma equipe mais efetiva. À direita, de quem vê, à esquerda é uma equipe passiva e à direita é uma equipe ativa. Então, ele caminha isso, nesse eixo, aí ele caminha nesse eixo, ele tentou mostrar um 3D aí, né? São dois eixos de importância. A efetividade e a ação, a atividade, né? Isso aí, meu amigo. São 2 eixos. Aí veja, ele começa com aquele laissez-faire lá, que não está na nossa apostila, mas só para vocês entenderem, que é o cara que não está nem aí para nada, é o totalmente passivo, e vai caminhando. Vejam, ele caminha com que primeira atitude que ele toma? A transacional. Mais uma vez corroborando com o que está escrito na apostila. Então, primeiro ele separa as duas, a gestão da exceção passiva, a gente viu isso lá, o bombeiro, né? E depois ele passa para a gestão. Aí começa a transitar no meio do caminho já, a gestão da exceção ativa, né? O cara que é um torpedo, né? Um míssil, começa a procurar o problema. Então, ele está ali. Quando ele está nesse estado internacional aí, ele já está chegando no meio do gráfico aí, que é o gráfico ativo. E também está tirando a equipe dele de baixa efetividade e caminhando para alta efetividade. Aí, o que ele vai fazer a partir daí dos 2 primeiros estágios? Ele pula para os outros 3 estágios, que ele vai aplicar a liderança transformacional. Primeiro, ele usa a recompensa contingente da liderança transacional ainda, porque ele está no meio do caminho, certo? Então ele aplicou a primeira exceção, depois a contingente. Veja que ele dá uma escala. Como que ele diz assim, qual é o ideal para o cara? É esse, né? E depois ele chega nos 4 elementos lá da influência da liderança transformacional, influência idealizada, motivação inspiracional, estimulação intelectual e consideração individualizada. A gente viu agora no vídeo isso. A gente viu no vídeo hoje de LTT, né? Um dos vídeos, acho que o 2. Entendeu? Então, esse gráfico, o full range, veja que ele bota lá, impacto profundo nos outros. É a equipe que chegou no topo da escada de Cogni, né? Ela está lá no topo, ela está no espírito de corpo, ela está total, está trabalhando full, redondo. Então o líder, ele vai aplicar esse modelo de liderança full range, ou seja, ele vai transitar nesse modelo. Por quê? Porque ele tem hora que ele vai, como eu falei, ele vai aplicar gotas de uma recompensa contingente. Se uma tarefa for curta, por exemplo, aí ele vai lá e dá uma dispensa, promete uma dispensa, né? Então, mais ou menos isso aí. Mas ele nunca vai deixar de lado a ideia central dele, que é chegar
no ápice, no topo da escada, aplicando a liderança transformacional, que é a liderança ideal para ser aplicada, vamos dizer assim, né? Ela não é sozinha, mas ela é que é aplicada em mais quantidade na escada de Cog, vamos dizer assim. Beleza? Então, esse modelo Full Range Leadership Model, modelo de liderança de faixa de possibilidades, né? Amplo, faixa, range de possibilidades, é só isso aí. Só quer dizer que o líder ele vai transitar. Essas são as ferramentas que ele tem para ele fazer com que a equipe dele pule de um degrau para o outro da escada de COG. Entendeu? É só isso aí. A equipe não sai do nada de um degrau para o outro. A equipe tem que trabalhar junto e o líder tem que fazer a equipe trabalhar. A equipe tem que perceber o líder tem que perceber a equipe. É um trabalho conjunto. Por isso que o nome da liderança é Dia de Líder Liderado. Entendeu? É díade, são dois trabalhando juntos. E ainda tem nesse contexto a cultura organizacional aí no meio, fatores externos, né? E etc, etc. Beleza? Agora vamos lá para a nossa apostila, para a gente andar na apostila e fazer exercício. Pronto. A gente viu aí, né, a full range, que ele não falou o que é. Como esse modelo consiste numa faixa de atuação, a gente chamou de atuação aí, tá vendo? Ó? Que é a mesma coisa também. Faixa de atuação, o Pérez pode até gravar aí. O full range é uma faixa. Desce mais um pouquinho, meu amigo. Tá lá embaixo ali, ó. Faixa de atuação, tá vendo? Consiste numa faixa de atuação. O modelo full range é nada mais do que uma faixa de atuação. O líder transita, entendeu? Ele transita dentro, só que ele não mostrou o gráfico, aquele gráfico, eu só mostrei para contextualizar. Ele transita dentro da full range, de acordo com o que julgar como necessidade da equipe no momento. Foi aquilo que eu falei. Então, ele vai aplicar uma gotinha de cada coisa de acordo com o momento. Beleza? Vejam que o texto fala, mas você fica vagando. Quando você mostra como é que funciona um gráfico, eu entendo que é melhor contextualizável. Você viu o desenho, você sabe de onde surgiu essa ideia aí. Essa ideia, ela não foi jogada, assim, ela é uma ideia que tem um contexto por trás, beleza? Aí ele fala, exatamente o que eu acabei de falar, por exemplo, a gestão da exceção e recompensa contingente, elementos da liderança transacional apresentam resultados mais rápidos, podendo ser utilizados nos estágios nos quais o líder precisa ser mais diretivo, pontual, ou seja, nos estágios 1 e 2. É isso que a apostila está dizendo, entendeu? Ela está dizendo isso. Eu estou contextualizando para vocês, para ajudar vocês a entenderem o que ela quer dizer. O cara está dizendo isso. Agora, se faltou ele colocar mais coisas da MCA para ficar mais claro, aí é outra história. Mas que ele quer dizer isso, ele quer. Que os estágios polido e porque estamos aqui, o cara vai aplicar o estilo diretivo, certo? E a liderança transacional. É exatamente o que ele está dizendo aí. A gestão da exceção e recompensa contingente, a gente viu lá no gráfico full range também. Elemento da liderança nacional apresenta resultado mais rápido, podendo ser utilizado nos estágios nos quais o líder precisa ser mais diretivo ou pontual. O estilo do líder. Já os elementos da liderança transformacional e MEC necessitam de mais tempo para serem desenvolvidos. Claro, uma equipe não vai amadurecer da noite para o dia. A gente viu lá o grau de maturidade das equipes naquele gráfico lá, né? Naquele gráfico lá que ele mostra a maturidade da equipe. Então a equipe vai trabalhando essa maturidade ao longo do tempo e vai subindo os degraus da escada, certo? O IMEC. E necessita de mais tempo. Porém, são bastante indicados para os estágios 3, 4 e 5 da escada de código. Ou seja, se ele está dizendo que para os estágios 3, 4 e 5 eu estou aplicando a transformacional e lá em cima ele falou da transacional, é lógico que é para os estágios 1 e 2 que estão faltando. Pô. Não tem por que fazer guerra sobre isso. Entendeu? O que faltou, talvez, foi como eu disse, ele pegar os textos da MCA, pegar aquele gráficozinho e botar aí, mas ele não botou. Por isso que eu estou contextualizando para os senhores. Ele quer dizer exatamente isso, e foi o que as outras turmas entenderam e entenderam correto. Os estágios 1 e 2 é diretivo, liderança nacional, os estágios 3, 4 e 5 é transformacional. E são aqueles outros que a gente viu lá, o coach, o suporte e o delegar. Entendeu? Então é isso que ele quer dizer aí, que ele escreveu uma parte lá em cima, tortuoso, e agora ele escreveu outra parte aí. Mas foi exatamente o que ele está dizendo. Uma vez que permite construir um relacionamento de confiança duradouro, porque essa é a ideia, que desenvolve seus subordinados para atingir o seu pleno potencial. Ou seja, vai chegar no topo da escada. Beleza? Então isso é importante. Também já caiu em prova essa parte aqui. Ó. Uma vez que permite construir um relacionamento de confiança duradouro, que desenvolve seu subordinado atingir seu pleno potencial. Acho que estava no vídeo também da escola. Beleza? Nosso amigo trabalhar aí, que ele é top. Eu tenho tanto papel aqui mesmo. Aí,
rapidamente, a gente fala rapidamente, né, mas é cruel, eu não gostaria de me delongar muito, já me delonguei bastante. Meu amigo, bota lá no manual, na página 28, por favor, na MCA, página 28. Eu estou fazendo isso, senhoras e senhores, me desculpem quem acha que de repente está fugindo da apostila. Não estou. A minha intenção é a leitura da apostila da escala de Koch, ela ficou vaga. Então, a minha intenção, eu vi que tem muita gente que ficou em dúvida. A minha intenção é ajudar a contextualizar o que está lá na apostila, certo? Porque aquilo ali é rápido de ler. Você lê e fica no vácuo, entendeu? Então, a ideia é isso, é explicar através da onde a apostila saiu o que faltou, as lacunas. Nós vamos descer um pouquinho rapidamente para a gente falar de cada um desses estágios aí da escala de Koch. Veja, não está na nossa apostila, mas está no vídeo, e caiu em prova. Olha lá, o estágio polido. O nome o cara já falou. O estágio polido é o estágio inicial de maturidade do grupo. Pronto. Essa frase aí, ela define tudo. É o estágio inicial de maturidade do grupo. A gente viu maturidade ainda agora. Então, a equipe está se formando, né? Um está conhecendo o outro, como o Major falando no vídeo, né? As interações são poucas, então todo mundo é amigo de todo mundo, né? Acabou de formar aquela equipe ali para cumprir uma missão, então tá todo mundo ainda meio desconfiado, né? Um quer ser aceito pelo outro e tal. Aí não tem conflito. O conflito é quase mínimo, porque ninguém tá, né? Tá todo mundo ali na sua. Basicamente, todo mundo é educado, que é a palavra polido, quer dizer isso, né? O cara é educado, é respeitoso, né? Toma cuidado com o que vai fazer, com o que vai falar, né? É uma etapa muito agradável, né? Não tem conflito, mas ninguém produz muita coisa, diz ali embaixo, ó. Esta não é uma fase muito produtiva na evolução da equipe. Por isso que ela está na base da escada de Cog, pô. Não está à toa, porque a escada, lembre-se, o líder, ele tem que influenciar o grupo a produzir, né? A evoluir e produzir por si só, chegar no estágio máximo. Então, se não tiver produtividade, no nosso caso da força, não adianta. Então, quando o cara chega, a equipe está nesse estágio, ele diz ali, ó, esta não é uma fase muito produtiva na evolução da equipe, ali no finalzinho do texto, beleza? Então, é o estágio polido, o cara, a equipe está se formando. Show? Aí, o estágio polido é parte fundamental do processo. A gente não pode esquecer que uma equipe vai se formar e tal, depois ela, né? Porque se você não tiver um estágio polido também, a equipe não pode chegar num degrau lá acima. Se tu pegar pessoas. Se você pega. Eu vi isso na MCA e assistindo um outro vídeo outro dia. Se você pega várias equipes, várias pessoas para formar uma equipe, todo mundo já com uma mentalidade muito evoluída, muito formada, a tendência é ter conflito. Entendeu? Mas o líder vai trabalhando isso aí. E com a liderança com as ferramentas de liderança que ele tem, certo? Vamos lá para o estilo. Aí sim, desce um pouquinho aí, meu amigo. Olha, as pessoas não se confiam porque uma não conhece a outra, né? Olha o que ele fala aí: estilo predominante da liderança. Desce agora para outra página. A apostila explica. Desce, meu amigo Pérez, por favor. Estilo predominante dessa liderança qual é? Diretivo. Tá ali, ó. O grupo é novo, requer foco, gerenciamento, instruções claras. É o estágio polido, certo? É a base do negócio. Então, o líder tem que ser diretivo. Ele tem que dizer exatamente o que tem que se fazer, tem que ficar em cima, senão não anda. Beleza? Do grupo isso, do polido. Estágio 1. 2. Por que estamos aqui? Esse estágio, número 2 aí. Por que nós estamos aqui? Esse estágio, basicamente, as pessoas elas estão mais confortáveis, como diz aí, trabalhando juntas, né? Então, elas vão perseguir os objetivos e metas de uma forma um pouco melhor. Elas não são uma equipe ainda homogênea. Aí ele grifa aí, ó, coleção de indivíduos, né? Se assemelha mais a uma coleção de indivíduos do que a uma unidade coesa. Pô, é lógico, a equipe sai de menos coesa para mais coesa no último degrau. Ela sai de menos entrosada para super entrosada no último degrau. Ela sai de menos experiente para mais experiente no último degrau. Entendeu? Então ela adquire todas as qualidades ao subir na escada. Essa é a intenção da escada, é desenvolver, não é evoluir, né? Então ele vai se tornando mais produtivo também, porque conforme a equipe vai se trabalhando, vai entendendo a missão, ele vai melhorando, certo? Aí, qual é o estilo? Desce aí, meu amigo Pérez, aí no 4.8.7.2.3. Estilo de liderança, diretivo também. É do por que estamos aqui, né? Os membros já estão mais confortáveis no grupo, mas ainda precisa de direcionamento. Pronto. Estão mais confortáveis, mas ainda não estão ideal.
Beleza? O terceiro estágio, a gente começa a entrar na liderança transformacional. É o estágio da competição pelo poder. Aí o cara, a Aline botou legal lá, ela botou conflito do lado, porque aí é chave, a chave aí é conflito mesmo, né? É competição pelo poder, o nome está dizendo, né? Então, vários membros do time se posicionam buscando papel de liderança dentro da equipe e os conflitos começam a surgir. Está escrito aí, ó. Entendeu? Esse é o ponto em que vários membros do grupo, beleza. Então, é isso que resume essa etapa aí. Os caras vão competir porque eles já estão num grau de evolução X, que eles já entendem qual é o papel deles, o que o líder quer, entendeu? Então eles já começam, opa, eu quero melhorar minha situação dentro do grupo aqui, o meu status quo tem que melhorar, entendeu? Eles começam a ter uma conectividade, né? Mas nem todos, né? Algumas ideias vão ser compartilhadas, alguns objetivos, entendeu? Então eles entram numa dinâmica um pouco melhor, né? Aí a equipe vai se relacionar um pouco melhor também. Aí ele diz aqui embaixo, olha, os papéis começam a ficar mais bem definidos e as pessoas começam a aceitar a sua posição no grupo. É aí que acontece, mesmo diante desses conflitos aí. Né? As pessoas começam, no segundo parágrafo aí, é isso, elas começam a se aceitar aí, porque está tendo conflito, aí cada um está mostrando a sua cara aí, né? Os seus objetivos, vamos dizer assim. E qual é o estilo? Desce aí para te ver o estilo, meu amigo. O estilo tem que ser o coach, né? Que a gente está falando do terceiro estágio. Tem que ser o coach. O grupo necessita de considerável suporte. Tá vendo? A gente viu isso lá, né? No estilo do cara. Suporte. O líder servirá como mediador. A palavra coach é isso aí. Mediador, gerenciando os conflitos, é um gerente. Ouvindo os problemas do grupo, encorajando as pessoas a se comunicar, além de prover o apoio e construir o relacionamento interno. É a ideia dele. Ele quer transformar a equipe coesa. Entendeu? O penúltimo estágio é o cooperativo. Beleza? Aonde vem esse aí? Porque o nome, o alto nome está dizendo, né? Apenas grupos, ou desculpa, o grupo começa a se aproximar e trabalhar mais como uma equipe do que como um grupo de pessoas juntas. É a palavra-chave desse negócio aí. Um grupo de pessoas juntas. Ele já começa a ser uma equipe, em vez de ser um grupo de pessoas, né? Então, os conflitos tendem a diminuir. E os conflitos que existem aí são em direção à tarefa. Né? Olha, ele botou aí, ó, os impasses são da forma nós contra eles, ou seja, a nossa equipe contra a outra equipe, porque ele está se referindo a uma ferramenta usada em empresas, né? O pessoal de vendas usa muito essa escada, por exemplo. O pessoal que trabalha com vendas aí. O Chiavenato, ele fala muito isso, é um autor que é muito utilizado na faculdade de administração. E do Alberto Chiavenato. E tem muito nesse material do Alberto Chiavenato. Então, o trabalho em equipe torna-se mais produtivo. O grupo, como um todo, fica mais aberto a novas ideias e pontos de vista, beleza? Então, melhora a confiança, melhora a criatividade. Ele fala aí que o nego começa a pensar fora da casa. Desculpa, melhora um pouco. Aí, desce mais um pouquinho, meu amigo. Não, aí ele fala aí aquilo que eu falei para vocês. Ó, uma dificuldade dessa equipe pode enfrentar é quando há necessidade de incluir um novo membro na equipe. Aí é problema. Aí o líder tem que saber trabalhar isso aí. Por quê? Porque a equipe já está num grau de evolução um pouco elevado. Qual é o estilo desse cara aí, depois do coach? Né? Qual é o estilo do cooperativo? É o de suporte. O de suporte é o estilo do líder. O líder vai trabalhar o suporte. Certo? Os membros da equipe compreendem os objetivos e metas e trabalham para alcançá-los. Eles só precisam de alguém que dê suporte a eles, para eles trabalharem. Aí o líder vai entrar nessa parada aí, no penúltimo degrau da escada de código. Está todo mundo trabalhando e eles precisam que alguém oriente dando suporte a eles. E o último estágio da escada veio da onde? É o espírito de corpo. Né? Aí diz aí, ó, diz a nossa apostila também, apenas grupos bem-sucedidos irão atingir estágio final. Mas deveria ser esse o objetivo de todos os grupos formados em qualquer organização. Né? O time funciona perfeitamente em equipe. Perfeitamente em equipe. E os objetivos pessoais, está na nossa apostila isso, são colocados em segundo plano em prol dos objetivos coletivos. Isso está na nossa apostila, inclusive. Né? A equipe começa a se parecer com uma família. O Major Brisson falou isso aí hoje no vídeo, né? Quem assistiu. E os membros confiam completamente nos outros para cumprir a missão corretamente. É o ápice do ápice do ápice. O líder chegou com a equipe dele, desenvolveu a equipe dele até esse estágio do espírito de corpo. Entendeu? Nesse ambiente, é um ambiente de confiança, de prosperidade, de criatividade, as ideias fora da caixa. O nego começa a buscar a solução fora da caixa. Por quê? Porque o nego se sente confiante em fazer as coisas, porque o líder permite, porque ele delegou para que eles fizessem aquilo ali. Eles estão tão livres, estão soltos, eles têm maturidade,
eles têm capacidade técnica elevada, eles têm experiência, eles estão adaptados à cultura organizacional, então eles estão no máximo. É uma equipe antigona, vamos dizer assim, né? Nego, muitos anos fazendo aquilo ali, uma sessão antiga, um cara com muito tempo, funciona assim. Os caras tendem a funcionar assim, né? Não quer dizer que não vai ter conflito, tá? Mas a tendência é ser mínima, né? É apenas dar o suporte necessário. Aí qual é, para a gente fechar, qual é o estilo? Aí, estilo aí, pronto, é o de delegar apenas. Tá? Eu, inclusive, falou hoje no vídeo, né? O líder apenas delega. Os membros são capazes de autoliderança. É o estágio final. O Vilela colocou isso várias vezes, né? O estágio final, o objetivo final da LTT é formar novos líderes, pô, né? Então, os membros são capazes de autoliderança. Então, é essa a finalidade aí. O grupo está motivado, né? O líder vai lá e faz o que ali? Ó? Promove os recursos necessários, recompensa performances acima do esperado, entendeu? E vai lá, e tu vê que ele está aplicando gotinha de um estilo de liderança, né? E compartilhar com o grupo a alegria pelo sucesso. Então, é o ápice isso aí, né? O pessoal que trabalha com vendas, então, aí, isso aí eles fazem direto, né? Então beleza, pessoal? Só para a gente contextualizar, para a gente saber da onde ele tirou cada um daqueles degraus e o que cada um, basicamente, daqueles degraus quer dizer. Ah, Mifrete não tá na apostila diretamente, não tá. Foi só para contextualizar. Quando você olhar aquela escada, novamente, você não olhar à toa, só decorar aqueles nomezinhos. Você entender por que eles estão ali, como é que a equipe vai transitar, de que forma a equipe vai transitar. Teve questão do vídeo que foi assim. Se vai colocar na prova assim, não sei, mas é uma tendência, porque o vídeo que a gente assistiu hoje, quem assistiu, teve questão que o cara vai dizer tá anulada, porque não estava escrito aí diretamente, mas é uma questão que você tem que entender a interpretação da coisa. Só que eu acho que para entender a interpretação da coisa, teria que ter mais subsídios. Aí a minha intenção aqui, senhores e senhoras, foi lhe dar aos senhores mais subsídios. Não só ficar lendo a apostila, porque a capacidade de leitura daquele texto final ali é muito simplória. É só dar uma lida ali rápida que você consegue, é, vamos dizer assim, memorizar aquilo ali. Agora, memorizar entendendo é um problema ali, porque o texto realmente está desconexo, está faltando coisa, ele tirou as coisas ali para botar em outro lugar, entendeu? Então ficou meio complicado. Eu espero ter colaborado, tá? Eu sei que tem gente que não concorda, às vezes, quando a gente sai um pouquinho, né? A gente não saiu de tudo. A gente está usando um material que está no AVA, que é a MCA 2-1, e que eu estou mostrando para os senhores de onde saiu a nossa apostila. Beleza? A nossa apostila saiu daí. Ela não saiu à toa. O cara não criou de nenhum lugar. Entendeu? Aí eu estou apenas preenchendo eu espero estar fazendo isso. Apenas preenchendo as lacunas da nossa apostila. Eu espero que os senhores consigam entender a minha intenção. Me desculpem se eu não fui se eu não conseguir explicitar melhor, mas a minha ideia era essa. Se você, ó, tá vendo? A coisa tem muito mais coisas do que. É até legal ler isso aí, tem muito mais coisas que o cara emprega para nossa vida, tá vendo? É muito maneiro. Vamos fechar para fazer o exercício, meu amigo. Eu espero que os senhores leiam a apostila, tá? Leiam um pouco mais a apostila, para a gente não ficar só lendo a nossa apostila. Vamos lá para a nossa apostila, Pérez. Ah, não, Pérez. Bota o quadro, bota a página 35 da MCA, por favor, que a gente vai resumir um capítulo da nossa apostila com ela. E isso foi alvo da aula de hoje do Major Brison também, do LTT3. Nosso amigo tá. Esperar o nosso amigo Pérez fazer alguma coisa aí que ele tá fazendo. Ah, tu tinha fechado, foi mal, meu, desculpa. Página 35. 35, tá na 47. Essas considerações finais também são legais, mas 35. Aí, olha, a gente quem assistiu o vídeo hoje viu isso. E tá na nossa apostila, não tô fugindo. Você vê que ele tirou tudo daí. Para resumir um capítulo da nossa apostila, né, que ele fala lá, e que caiu questão de prova, tá no chinês, né? Quem gosta do quem é amarrado no chinês, tá no chinês, isso aí, entendeu? E caiu em questão de prova também, tá no decoreba. Infelizmente, tá. É uma decoreba isso aí. Assim. Por isso que não adianta ficar lendo muito a apostila, um troço que é puramente decoreba. Mas, assim, a gente tentou explicar como isso acontece. Por exemplo, o líder, ele vai aplicar aquelas competências lá, ele vai usar a chave dele, né? Vamos dizer assim, para a gente memorizar isso. O líder vai ter uma chave mestra lá, ele vai usar aquela chave mestra dele, né?
E aquela chave que a gente viu naquele quadro da chave, ele transformou nesse quadro aí. A gente viu naquele quadro da chave lá da MCA, que lá em cima ele replicou aí, que é cada uma daquelas, né, ele colocou aí, ó, recompensa no modelo transacional, né? Eu tenho a recompensa contingente achando exceção, certo? Os estágios 1 e 2 da escada de código. O líder vai ter que desenvolver competências para fazer a equipe dele trabalhar, né? Então, M. Freitas é decoreba? Infelizmente, meus amigos, infelizmente não tem muito, isso aí é autoexplicativo, assim, não tem muito, entendeu? O texto está falando sobre esse quadro, entendeu? Então, recompensa contingente, mas é uma questão de lógica. Se você pegar uma questão dessa, a gente, ó, expressar satisfação quando os outros correspondem às expectativas. Claro, se você quer ser um cara que você quer ser um líder, que você vai recompensar o seu liderado, você tem que demonstrar isso, você tem que pagar uma missão a ele, e quando a gente trazer o resultado, se ele alcançar a expectativa que você quer, você tem que chegar e dizer, meus parabéns, meu amigo. Muito bem. Você trabalhou muito bem. Toma aí tua dispensa agora, né? Vai para casa, curte a sexta, sábado, domingo e a segunda. Então, é por aí, ó. Ele marcou só o comecinho, é legal esse comecinho mesmo para o cara decorar. Discutir quem é o responsável, entendeu? Então, o cara tem, o líder, se ele tem que ser diretivo, ele tem que dizer quem vai fazer o quê. A gente viu lá, né? Porque a equipe é imatura, né? Então a equipe ainda não tem uma maturidade. Então o líder tem que chegar lá e dizer, ó, você faz isso, você faz aquilo, entendeu? Beleza. Deixar claro o que cada um pode receber quando as metas de desempenho são alcançadas. Ou seja, é pura e estritamente recompensa contingente, né? Ou seja, reúne todo mundo. Pessoal, eu tenho uma tarefa para ser feita, né? Vai dar um serãozão violento, mas eu falei com o comandante e ele concordou e nós vamos para compensar os senhores, se nós alcançarmos com eficiência e com eficácia, dentro do tempo, com qualidade e com segurança, nós vamos compensar os senhores com 2 dias da semana que vem para emendar com o feriadão, entendeu? Então, mais ou menos por aí. Então, a gente vai deixar claro o que tem que ser feito e o que ele vai dar de recompensa. Entendeu? Isso é muito fácil. E por último, fornecer feedbacks positivos e elogios. É quase que um repeteco, né? Isso aí é como se ele estivesse revendo as lideranças, percebam isso, né? É como se eu estivesse revendo. Então, é bom que os senhores façam a leitura, porque se eu for fazer essa leitura aí, nem o Pérez ia fazer, que já tinha, nem o Lucas ia fazer. A gente já tinha combinado que a gente ia bater em escada de código, e isso aí, como é muito repetitivo, isso aí, como é muito um pouco repetitivo, e mais leitura direta, a gente deixar os senhores lerem, porque senão a gente vai passar um ano lendo só esses pedacinhos aí. E hoje o Major Brizonto também fez isso, mas ele deu uma certa aliviada aí, né? Então, vá marcando. Isso resume cada dimensão da liderança. Gestão de exceção, saber o momento e a forma de fornecer ao subordinado feedback negativo e crítica corretiva. Isso é gestão de exceção. O cara vai dar feedback negativo, o cara vai punir, né? Mas é lógico que ele tem que saber o momento, não é qualquer hora, né? Discriminar em qual momento e de que maneira deve ser aplicada as medidas disciplinares dispostas no RDAR, né? Infelizmente, está escrito aí. Infelizmente, na nossa apostila ele diz que a FAB, no nosso sistema, Força Aérea, por ser, e o Luquinhas falou isso, por ser hierarquia, disciplina, os valores máximos, o líder não pode abrir mão disso, né? É uma ferramenta que ele deve usar, e ela é bastante utilizada, diga-se de passagem, né? Aí, não é ideal, mas ela é muito utilizada no nosso meio, beleza? Desce mais, meu amigo, para a gente fechar. Aí ele vai falar da transformacional, o Major Bison falou hoje, ele vai dividir a influência idealizada, e é importante isso porque já caiu em prova, em atributos e em comportamentos. É um bizu, né? Pra gente, quando for decorar, o Pérez, nosso amigo Pérez, está fazendo isso. Isso está na nossa apostila, tá? Eu estou só usando MCA aí, mas está na nossa apostila isso aí. Atributos e comportamentos. A influência idealizada tem essas duas subdimensões aí. Eu estou chamando esse nome porque não tem outro nome. Atributos e comportamentos. Quais são os atributos que eu, líder, tenho que ter para ser exemplo, para servir de influência ideal para os meus liderados? Aí ele fala lá, ó, gerar, ir, atuar e demonstrar. Gerar orgulho por estar do meu lado, ir além do interesse pessoal pelo bem do grupo, atuar de forma tal que consigo o respeito dos outros por mim, demonstrar um senso de poder e confiança, beleza? São os atributos. Eu tenho, como líder, tenho que ter esses atributos. Agora, a liderança, a influência idealizada, ela só é formada por atributos meus? Não, tem a parte do líder também, pô. Eu tenho que praticar alguma coisa em relação aos líderes. Eu tenho que ver os comportamentos. Eu tenho que ter um comportamento, se eu quero ser exemplo,
O Major Brisson falou lá, as tuas atitudes falam mais alto do que as tuas palavras. Entendeu? De um pensador inglês aí. Então, os comportamentos também são importantes. Mostrar, considerar, enfatizar. MCE. Então, mostrar a importância de se ter um forte senso de obrigação, show. Veja que ele fala de senso muito, né? Considerar as consequências éticas e morais das decisões, porque nós estamos falando de comportamento. E enfatizar a importância de se ter um senso único de missão. Né? Aí ele tem a motivação inspiracional e a estimulação intelectual, que são as outras duas que a gente já conhece. Né? A motivação inspiracional, falar, articular e expressar. É quase tudo falar, né? É ser otimista, é ter entusiasmo, né? É ter uma visão positiva, motivar, não ser negacionista, né? É expressar sempre confiança. Não, pessoal, vai dar tudo certo, nós vamos alcançar meta, nós vamos fechar o prazo, tudo direitinho, vai estar tudo bonito. Quando sair de férias, todo mundo vai sair de férias, tudo bonito, tranquilo, vamos. Beleza. A estimulação intelectual, o nome está dizendo, a gente já viu isso, já viu, está só repetindo. Né? Por incrível que pareça, quando a pessoa lê só o nome solto, acho que é uma coisa, né? Acho que é só dar curso, curso, curso. Tem uma questão de prova, e o cara na apostila fala isso, não é só dar curso. Nem é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer o seguinte: estimular mesmo. Ele quer estimular os liderados dele à intelectualidade. Lógico que parte desse estímulo, eu entendo, que recai sobre você ter capacidade cultural e técnica para exercer sua função, né? Tipo, o cara te motivar a você fazer tal curso, que é bom para sua profissão, né? Ah, doutor, a nossa amiga Rutinha, ou a Aline, não sei, trabalha lá no HFAG, tem um... isso, falando tão alto que não consigo ouvir. Isso aí, exatamente isso aí, é o pensamento do cara lá, que eu não lembrava. Obrigado. É, é, as atitudes do cara, né? Lá do líder, dos atributos, da influência idealizada. A estimulação intelectual, sem a rotina está lá no hospital, pô, mas eu quero fazer tal coisa, mas eu preciso de um curso muito bom que tem lá no hospital, no HCOR, né? Tem. Aí o cara vai correr atrás, se ele for tiver essa capacidade de fazer, tá, para tentar motivá-la, entendeu? Então, essa é uma forma de estimular intelectual também, mas a forma mais principal que ele coloca é essa: examinar situações críticas perguntando se são adequadas. Ou seja, ele envolve a equipe dele, ele envolve os caras, ele dá a oportunidade de os caras serem críticos, né? Deles dizerem como é que eles vão resolver aquele assunto, né? Como é que eles vão solucionar aquele problema. Exatamente, ó. Procurar alternativas diferentes, estimular que olhe para os problemas de diferentes ângulos. Não é só o cara, ele vai chamar a equipe dele para a equipe dele fazer isso. Por isso que é estimular, né? Sugerir novas alternativas, mas ele realizar muito bem, Pérez, é isso aí. Então, a gente já está revendo, né? Consideração individualizada. Mas lá no vídeo também tá legal isso aí. O nome é autoexplicativo, né, meu? Consideração individualizada. É, todo mundo, como disse no vídeo, todo mundo gosta de trabalhar em equipe, mas todo mundo também gosta de ser tratado de forma individualizada. Principalmente quando você vai receber um elogio, quando você vai receber uma recompensa ou algo do tipo, certo? Então ele bota aí, ó, investir meu tempo ensinando e treinando. Lógico, isso é importante. Tratar os outros como pessoas ao invés de tratá-lo apenas como um membro do grupo, apenas como um número, né? Já ouvi isso bastante. Me transferi, eu sou só número e tal, né? Então é importante tratar as pessoas, cada um. Chama o colega do lado. Por que o colega caiu a produção dele? Né? Pô, o colega está com algum problema, eu estou percebendo que ele está cabisbaixo. Vem cá, fulano, aconteceu, está com problema em casa? Meu filho está doente, mas o que a gente pode fazer por você? Vamos ligar para o hospital, vamos conversar com o colega lá do hospital, está faltando o quê, né? Então, é mais ou menos por aí a consideração individualizada, entendeu? Perceber o que cada um está precisando, né? Ó, necessidade, as habilidades. Ele fala lá no vídeo, ele diz assim, que o líder percebe quando cai a produtividade do liderado. Por algum motivo cai a produtividade. Aí o líder tem que ficar de olho. Por que o cara é tão bom? O Pérez, porra, é um cara engrenado. Toca bem, hoje chegou aqui, foi tocar o instrumento dele, pô, parece que tá xoxo, né? Vou chamar o Pérez para ser o que tá sendo. Ele não desaprendeu, entendeu? Então é mais ou menos por aí. Beleza? Esse quadro, ele está na nossa apostila, tá? Ele está na nossa apostila. Show! Valeu, meu amigo! Isso é fake? É? Fake? Valeu, valeu. Vai lá, meu amigo. Vamos para a nossa apostila para a gente terminar e passar. Ver se a gente ainda faz exercício para não ficar muito enfadonho. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham assimilado um pouco dessas lacunas que ficaram faltando
da nossa apostila, né? Aí, olha lá, competências do modelo de liderança transacional e transformacional, né? Isso aí foi o que a gente acabou de falar, isso aí, sobre essas competências, que são aquele chave, né? São a chave. A gente falou que isso é importante para a escada de Cog, beleza? Aí, o que vai acontecer nessa leitura aí vai ser tudo aquilo que eu falei em relação à escada de Cog, né? Olha, tá vendo aí, ó, as competências. Agora a gente acabou de ver isso aí, né? É a mesma coisinha. Competências no modelo de liderança transacional e transformacional, né? Vamos dar uma atenção a essa parte aí. Pérez, por favor, a página 20 da apostila aí. Aí, sobe um pouquinho, por favor. Aí, que a gente parou aí, não foi? Pronto. Aí, para a liderança inspira e entusiasma os outros por meio de uma visão partilhada, concretizada nos comportamentos. Foi aquilo que a gente viu naquela hora, né? O líder observa muito o comportamento do liderado. Ele observa. A gente acabou de falar de consideração individualizada, não foi? Que é através da observação dele é que ele percebe que tem alguma coisa errada, né? Então, as competências listadas acima, que são aquela chave que ele não explicou, mas que a gente acabou de explicar, demonstram as maneiras de se obter resultados superiores em equipe por meio do estabelecimento de um canal de comunicação aberto. Claro, o cara vai evoluindo e vai tendo feedback, que constrói confiança e encoraja os subordinados a acreditar e internalizar os valores da organização, porque o foco final é esse, praticando-os em seu dia a dia numa mesma visão de futuro. Veja, ele está fazendo a equipe deles ser mais coesa e chegar a trabalhar junto. Somado a isso, a partilha do poder e um elevado envolvimento no processo de tomada de decisão, a gente viu que tem um degrau da escada de Cog sobre isso, né? Que gera muito conflito lá no poder. Então, ele vai ter que partilhar o poder e a liderança também, ele vai ter que estimular, né? E um elevado envolvimento no processo de tomada de decisão é importante, motivam os integrantes da equipe a participarem, que a finalidade dele é essa, ele quer que o cara seja participativo, a gente acabou de ver isso aí. Implicam-se no processo de cumprimento da missão, produzindo neles influência, não só no nível de comportamento, mas, sobretudo, no nível de atitudes e percepção. Que é aí que é a ideia do cara, como eu falei, tudo é voltado para a resolução final. O cara tem que produzir, né? No nosso caso aqui, cada um no seu, né? Tem que produzir. Beleza? Aí, agora, vai ver, o militar que exerce função de liderança em sua equipe, independente de seu nível hierárquico, eu vi uma questão, acho que foi no Decoreba, independente de seu nível hierárquico, deve buscar desenvolver tais competências, a gente viu lá a chave, né? E essas que estão detalhadas aí embaixo da chave, tais competências, a fim de produzir um processo de influência eficaz. Isso aí é o resumo de liderança, né? A liderança é um processo de influência, que tem que ter eficácia, porque tem que fazer com que a equipe, o grupo dele, chegue num estágio de produção sozinho, né? Obtendo resultados não só de obediência, mas sim de comprometimento com seus pares subordinados. Também já vi uma questão de, acho que foi na de 2020, prova final. Beleza? Aí vão estar aquele quadro que a gente acabou de detonar. A gente acabou de detonar esse quadro aí, né? O senhor deu uma lida aí, mais decoreba, infelizmente, vai decoreba, né? O capítulo 3, ele é a prática de liderança militar, né? A prática de liderança militar. Na MCA, inclusive, ele fala sobre hierarquia e disciplina, ele fala que a liderança militar é muito importante nesse sentido, entendeu? Que o líder tem que saber que no quartel é um pouco diferente da empresa privada nesse sentido. Ele não deixa de lado essa questão da hierarquia e disciplina, ele continua falando nisso, né? O tempo todo. E aí, nesse último tópico aí da apostila, nesse penúltimo, ele vai falar sobre a questão da liderança militar. Entendeu? Não é nada, não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? É uma questão de leitura simplória, né? Que ele diz aí, a liderança não é um fenômeno relativamente simples de ser compreendido por meio do estudo e da análise. Entretanto, exercitá-la de modo a promover uma profícua, ou seja, uma ideal, né, com força, integração entre os seres, não é tarefa das mais fáceis. A gente sabe disso, né? Ele está vendo aí que tem muita coisa que atrapalha isso aí, né? No caso específico da liderança militar, esse textinho aí foi o que já foi alvo de uma questão de prova. Esteja o militar no cargo de comandante ou em qualquer outra função, independente do nível hierárquico, nós, por exemplo, terá que lidar com indivíduos em situações distintas. Né? Terá que lidar com o meio, a gente não sabe, né? Desta feita,
é missão impossível estabelecer condutas, preceitos e fórmulas que contemplem todas as possibilidades para a obtenção de êxito. É lógico. O que ele quer dizer? Que a liderança é uma caminhada, pô. A liderança é um processo de construção o tempo todo. Você não tem como abarcar tudo, não existe como, né? Até porque muda o membro da equipe também. Ressalta-se, pois, que para, quer dizer, contemplam todos. Ressalta-se, pois, que para liderar não é suficiente ter a intenção. Só a intenção não basta. Se o cara não tiver intenção, só intenção, eu quero liderar. Beleza, mas e aí, meu irmão? Eu tenho que ser um cara capacitado, eu tenho que saber observar a minha equipe, eu tenho que saber em que estágio a minha equipe está, eu tenho que trabalhar para desenvolver a minha equipe, para evitar os conflitos da minha equipe. Nós vamos ver uma disciplina só sobre isso. Né? Então, tudo isso ele tem que fazer. Tem que ser perceptivo, perspicaz. Né? É necessário reunir conhecimentos e habilidades. É o chá, né? É o chave. Conhecimentos e habilidades que suplantem, ou seja, que ultrapassem, né, o simples emprego da vontade. É isso aí. É show de bola. Já caiu na prova isso aí. O simples emprego da vontade. Ou seja, não basta eu querer ser líder. Lógico, a intenção é importante, né? Se você não quiser, tu é um laissez-faire. Ninguém falou na poxa, tem um cara, o laissez-faire ele não quer. Ele tá lá largado, né? Aquele, deixa que o outro resolve por mim. Beleza? Então isso aí é importante. A partir das teorias apresentadas neste manual, sou fruto de introspecção, tá, isso aí, beleza. Desce. Ele diz que o líder tem que trabalhar, tem que viver. Aí esses itens aí, eu sucinto aos senhores que leiam, tá? Que leiam esse item. Pérez, bota. A gente vai ficar muito longo, né? Já viu aquele mapa mental do Decoreba? Bota lá pra gente ver ele. Desce ele um pouquinho aí, por favor. Aí como ele fala daquela liderança furrende lá, ó, no Decoreba. Legal, né? Ele juntou as coisas lá, ó, e botou a furrende no meio, tá vendo? O coach, o diretivo, compartilhar. É uma outra forma de ver com aquele gráfico que a gente viu naquela hora. Desce um pouquinho, meu amigo. Ó, polido, tá vendo? Transformacional, o tipo de liderança lá embaixo, ó, ele diz aí, ó, baseado no valores. Desce um pouquinho, meu amigo Pérez, por favor. Ó, diretivo, tá vendo? Mesma coisa, ele pegou isso aí da onde? Lá da MCA, o cara. Não foi bobinho, não, ele, né? Pegou lá da MCA. As competências ali, ó, entendeu? A gente tá falando o tempo todo agora, competência, entendeu? Do líder. Desce. O líder militar também vai ter que aplicar isso. Desce um pouquinho mais. Pronto, tá aí, ó. Os dois outros capítulos que eu sucinto os senhores a lerem, para a gente não ficar tão extenso assim, eles se resumem nesse mapa mental muito bem feito. É o que está escrito na apostila ali. Seja firme, né? Ou seja, não nivele por baixo ou pela média. Você tem que dar importância, tem que dizer, olha, a meta é essa, né? E o meu padrão tem que ser sempre elevado, né? E fazer com que a equipe chegue lá. Né? Eu tenho que fazer o quê? Não nivelar nem pela média nem por baixo, porque eu tenho que dar o mérito a quem tem o mérito, né? E corrigir quem tem que ser corrigido, entendeu? Então é isso que ele quer dizer. Seja firme na hora de tomar suas decisões. Sai de trás de sua mesa, a gente já viu isso, né? No modelo de liderança, inclusive, né? O cara vai lá ver o que está acontecendo, né? Ver com os próprios olhos dele no ambiente de trabalho, né? O subordinado, o liderado vai perceber que o cara está interessado, vai lá ver o que está acontecendo, qual a dificuldade que o cara tem em cumprir aquela tarefa, entendeu? Está na nossa apostila dizendo isso. Ver o bem-estar do cara. Muitos dos problemas relacionados ao gerenciamento de recursos humanos diminuirão ao adotar esse hábito. Eu estou lendo a nossa apostila, tá? Paralela a isso. Então, sai de trás da mesa, vai lá ver o que você está fazendo. Né? Não seja bombeiro, fique só lá esperando. Procure os problemas, olha lá, um míssil teleguiado, né? Procure os problemas. Se você acredita que não existem problemas na sua unidade, você provavelmente apenas não está ciente de existir problemas que sejam óbvios, que não sejam óbvios, né? Então, ele diz aí, ó, encoraje-os a trazerem os problemas a você. Porque a nossa apostila diz assim, ó, a maneira como você lida com os problemas dará o tom para o seu efetivo sentir-se seguro em comunicar outros potenciais problemas a você. Se um líder tem o hábito de atirar no mensageiro, ou seja, o cara leva um problema para você, dá uma patada no cara e devolve, o cara nunca mais vai levar problema para tu. Né? Ele só receberá notícias que o agradem, o líder. Mas isso não quer dizer que os problemas não existam. Alguém vai camuflar. Porque o cara vai dizer, pô, vou lá no MFET, que é meu encarregado, vou falar de um problema para ele e me dá uma patada, eu não quero nem saber, te vira. Eu não vou falar nada, eu vou deixar quieto até o dia que estourar. Beleza? Encontre o caminho crítico, né? Foi muito legal de escrever isso aí, porque na nossa postagem ele não negritou o crítico para o sucesso.
A gente viu isso agora, tem que ser crítico, né? Envolva-se pessoalmente em problemas em uma escala de prioridades. Não perca tempo com decisões triviais, ele escreveu aí. Ele diz aqui assim, que um líder tem que ter o hábito, ou um líder tem que deixar que a influência dele seja percebida nas decisões mais importantes. Né? Ele tem que largar um pouco a equipe. Ele escreve aqui na nossa apostila, não microgerencie a sua equipe. Microgerenciar é um negócio muito chatinho, né? Tu fica preocupado com os mínimos, né? Deixa o cara, ele tem autonomia, dá autonomia para ele. Você fica cuidando do macro só, é isso que ele quer dizer aí. Tenha sensibilidade, ou seja, não se isole, ouça. A nossa apostila fala muito isso, ela começa com ouça seu pessoal e termina com ouça e ouça, né? Então, não se isole, ouça e ouça. Tenha sensibilidade, né? Comunique-se, seja compreensivo, veja o que eles estão precisando, veja quais são os problemas que eles têm, se precisa de alguma nova ideia, entendeu? Incentive a ser criativo. Então, é importante. Não dê algo por certo. Cheque. Cheque é importante, né? O cara tem o olho do dono engorda o gado, né? Então, o cara monitore e critique o processo. Muito bem. Não suponha que os problemas foram resolvidos. Não suponha. Suponha um problema aí. Ao contrário, verifique com seus próprios olhos, né? São Tomé. Além disso, isso, chibata, não suponha que o problema resolvido continuará resolvido. Também tem essa. Se você não fizer nada, deixar como está e não ficar observando, pode ser que o comportamento da equipe mude, pode ser que surja algo novo dentro daquele contexto que faz com que a situação seja alterada e você não esteja percebendo. Entendeu? Então, o cara não pode relaxar assim, ele tem que estar sempre monitorando aquilo ali, criticando. Nós estamos fazendo certo? Alguém mudou alguma coisa, mudou para melhor, entendeu? Não se iluda, você vai errar. Isso aí é fatal, né? Todo ser humano erra. Então, mas não é porque o cara vai errar, quer dizer, não fique na defensiva se as coisas derem errado. Não. Só toma tiro quem está no front. Quem não está no front não toma tiro. Quem está debaixo da mesa não está levando tiro, né? Não erra nunca. É que nem a expressão. Aí errar o tempo todo também não dá, né? Aí é bronca. É que nem a gente tem que corrigir, de um jeito ou de outro. É que nem a expressão que diz que o camarada. Eu até fui ler o que o colega escreveu, esqueci. Que o cara, sobre se iludir, né? Que você vai errar, não fique na defensiva. Que tem camarada que diz assim mesmo. Outro dia a gente ouviu isso aí. Pô, o camarada, não é generalizando, mas assim, fulano é um cara engrenado. O brigadeiro, uma autoridade disse, fulano é um cara engrenado. Suboficial fulano é um cara engrenado. Aí o suboficial fulano falou assim, pô, eu tomei, o brigadeiro falou, por mim, onde carro você pro senhor? Ele falou, eu não posso, tomei uma punição, não sei o que. Ele falou, por quê? Aí o cara falou, porque eu fiz isso. Ele falou, pô, mas isso aí foi injusto, porque se você tá correndo para resolver o problema, né, se você é um cara proativo e tal, então isso também acontece. Mas assim, tem outros, né, que ficam debaixo da mesa, aí o camarada não erra, né? Mas termina 10 minutos. A nossa apostila tenta fazer com que você se mexa. Não procrastine, tá? Procrastinar na vida, né? Você não pode procrastinar. Não seja um empecilho na resolução de problemas, isso é importante, caiu em prova, já. Então, você não pode ser empecilho. Se você é o chefe e está sendo empecilho porque você não está resolvendo o problema, aí, meu amigo, é bronca. Você é que é o elo fraco dessa corrente. Não tolere a incompetência, ou seja, tenha coragem, moral de fazer o que é certo. Isso aí, na nossa apostila, é ferro. Assim, tipo assim, ele bate, vocês vão ler aí, ele bate o tempo todo em disciplina, em hierarquia, entendeu? Tem que ser aplicado isso. Ele fala aí em situação que você vai punir o cara, em situação que você vai mandar o cara para fora da FAB, entendeu? É bronca. Mas ele fala isso aí, mais ou menos isso aí. Seja honesto. É autoexplicativo, né? Nada é mais desastroso que meias verdades. É, Seja honesto, conte o que está acontecendo, diga por que a meta não está sendo alcançada, diga que está faltando dinheiro, se não vai dar para fazer isso, se vai ter que todo mundo marchar, se não vai, né? Que o liderado gosta disso. Seja responsável, óbvio. Cada um deve responder por seus atos. Aí a gente acabou de ver, a gente viu em governança lá, né? Responsável. O bom líder deve estar pronto para assumir a responsabilidade pelos seus atos. Ponto. A minha equipe eu respondo. Assim como deve estar preparado para responsabilizar seu subordinado pela ação deles. Mas vamos lá, eu respondo. Mas vem cá, fulano, eu te dei a orientação? Dei. Por que você não fez? Não fiz porque eu dei mole. Então vai arcar com as consequências também.
porque não vou arcar sozinho. Envolva-se. Dê importância às pessoas à sua volta. Show? Envolva-se. Envolva-se. Bons líderes envolvem-se nas carreiras de subordinado. Tá? Envolvem-se. Dê o exemplo. Nem precisa falar, né? A gente acabou de ver para inspirar lá. Dê o exemplo. Dar o exemplo pode ser, às vezes, a parte mais difícil do exercício da liderança. Isso já caiu numa prova uma vez. Dar o exemplo pode ser, às vezes, a parte mais difícil do exercício da liderança. Tá? Entretanto, para ter sucesso, o líder deve constantemente realizar uma autoavaliação e trabalhar suas fraquezas. Né? Ou seja, dar bom exemplo é fundamental para a liderança. Líderes eficientes inspiram para o comprometimento da missão em vez de guiar as pessoas. Guiar é um estágio anterior, mas o estágio final é inspirar o cara. Né? Eles tomam decisões justas e firmes que são voltadas para o bom interesse da manutenção da ordem e da disciplina, além do cumprimento exitoso da missão. Beleza? Aí a última, né? Que é invista na formação de novos líderes, que é o estágio final dessa tua rodinha aí. Né? Incentiva a liderança de seus subordinados. Beleza? Talvez o último, e já caiu isso e o Vilela botou em trocentos negritos lá. Talvez o último e grande desafio de um líder, depois o Pérez marca na apostila, seja a formação de novos líderes. Entendeu? Na nossa apostila mesmo, está na página 28. Talvez o último e grande desafio de um líder seja a formação de novos líderes. Aquela escada de COG leva a isso. Até lá em cima o cara vai formar um novo líder. A gente viu lá, né? Ninguém pode considerar-se verdadeiramente um líder a menos que o produto da sua ação, da sua atuação frente a um grupo, seja a construção do espírito de liderança em seus subordinados. Entendeu? Essa aí caiu na prova também, já. Essa questão que o Pérez marcou aí. Beleza? Portanto, invista em seus seguidores, fomente neles o desejo, as condições e a capacidade de também serem líderes. Show? O último, para a gente encerrar aí esses minutos aí, o último capítulo da nossa apostila 3.2 é a autoavaliação de liderança. Essas palavrinhas-chave, eu não vi muito isso em prova, mas assim, né? Deem uma lida, porque isso aí é só leitura mesmo, não tem nada de, né? Assim, um líder deve compreender o escopo de suas responsabilidades. Óbvio, isso aí é o que resume isso aí, né? Para eu me autoavaliar, eu tenho que saber quais são até onde vão minhas responsabilidades, né? Aí ele desenvolveu essas perguntas, né, para que você, como líder, seja ciente e responda elas para você saber compreender qual é o alcance da tua responsabilidade, né? Se você for totalmente honesto nas suas respostas, provavelmente não responderá sim a todas as perguntas. Claro, porque vai ter pergunta aí que é meio complicado de responder sim para tudo, né? As suas respostas negativas lhe mostrarão onde os esforços para melhorar suas competências relacionadas à liderança devem ser empregados. Entendeu? É uma técnica de você saber se autoavaliar. É uma técnica. Existem várias, mas existem essa. Antes de acabar, eu tenho a coragem para tomar decisões difíceis e me responsabilizar por elas. Sou flexível quando tenho que lidar com mudanças inesperadas. Eu consigo me manter entusiasmado e motivado quando confrontado com uma tarefa que parece ser impossível de ser resolvida. 6 minutos, hein? Ok, estou acompanhando aqui. Estou disposto a oferecer o meu melhor, mesmo que os meios sejam inadequados? E assim vai. Essa gama de perguntas você lê. Eu ainda não vi muito isso em prova, mas assim, é bom ler, né? É bom ler. É só uma leitura básica mesmo, não tem, né? Aí ele escreve lá embaixo, enfim, esses são os conselhos básicos retirados de sabedoria e sobrevivência de outros, e que se mostram sólidos ainda hoje. É claro que conselhos desta natureza ajudam a guiar o líder menos experiente, mas o sucesso depende muito mais de onde e de como o líder vai aplicar estes breves conselhos, tá vendo? De onde e de como. O melhor momento para começar a praticar esse ensinamento é agora, no ambiente do seu trabalho. Ele quer que você vá aplicando o tempo todo, né? A sua área de influência pode ser pequena hoje, mas acredite, ela vai aumentar conforme você vai ascendendo na sua carreira da Força Aérea Brasileira. Então, não deixe para aplicar os conceitos aqui descritos apenas quando for designado para uma função, etc, etc. O que ele fala aí, né? Dedicar-se, aperfeiçoamento pessoal, parará. Só confrontando aquilo que a gente já falou. Beleza, pessoal? Depois dê uma lida aí, que esse texto é muita decorebinha só. Assim, a ideia foi dar um... Eu até passei da minha ideia mais uma vez. A minha ideia era só dar aquela das caras de cog já pular para o exercício. São 21 horas, a live tá longa, são 2 links de live, 2 horas quase. Eu acho que a gente vai terminar. E amanhã a gente vai fazer os exercícios, beleza? Para não ficar muito cansativo. Já ficou um pouco cansativo hoje. A gente vai fazer. Leiam esse final da apostila, marquem o que vocês acham interessante.
porque isso aí é leitura simplória, a gente já falou de tudo mesmo aí, essa parte final é só leitura mesmo, não tem muita coisa para... Tá? Minha chamada vai terminar em 4 minutos, tá? Isso aí, muito bem, valeu, meu amigo. Aí amanhã a gente vai fazer uma pancada de exercícios que não são do chinês, tá? E nem do japonês, porque muita gente já fez do chinês, são exercícios novos para estimular o nosso conhecimento sobre todo o conteúdo de LTT. Valeu, meus queridos e minhas queridas. Deus abençoe a todos nós. Eu espero ter alcançado aí o objetivo de tentar preencher essas lacunas que não estão na apostila, tá bom? E amanhã a gente se encontra, se Deus quiser. Boa noite a todos.